ajudar você a diminuir o apetite. Inibicapes. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto. 19 989 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Prone Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. RWR. Rádio Web Regional. esportems.com.br. Kennedy FM. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança pra sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicapes, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicapes. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26.
2023. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto. 19 9 89 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 9 89 89 35 26. Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Hora certa. 9h mais 5 minutos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Nove da noite, mais 5 minutos em Campinas, 9h05, a partir de agora, jornada esportiva, aqui na Rádio Futebol Interior, focalizando a 6ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Você vai curtir com a gente aqui, direto, estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Náutico para você, e tudo que você precisa, você tem aqui na Rádio Futebol Interior. Você vai curtir hoje a transmissão com Gustavo Marques, os comentários de Tiago Caetano e as reportagens de Levi Júnior. 9 da noite, mais 6 minutos, 9h06. Às 9h30 da noite, a bola rola para Guarani Náutico, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Uma boa noite de esportes para você, torcedor. Um grande abraço, muito obrigado desde já pelo carinho da sua audiência. Claudinei Cossi. Falamos sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e receba em casa, 3744-2121. Você precisa consultar sempre a área de entrega. Falamos para a Inibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a saúde. Peça já o seu, 19989893526. Futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. E você está precisando de grana? Então é com a Global Assessoria Financeira. Empréstimo sem burocracia, é com a Global. Ligue 031 98975 2079. Nove da noite, mais 7 minutos em Campinas, com a gente, a equipe Gol de Placa, Portal Acontece Cidade, o comando de Célio Campos e a coordenação de Fábio Salomão. Também com a gente, Esporte MS, Web Regional, com o comando de Cláudio Severo e também a Kennedy FM, no litoral, do litoral para o mundo, o comando de Roger Bitti. Rádio e TV Futebol Interior tem a coordenação de Carlos Corsato, a direção comercial é de Elcio Paiola e a direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias.
9 da noite, mais 8 minutos, vamos girando a equipe de esportes da Rádio Futebol Interior, trazendo os destaques iniciais nesta jornada esportiva. Começando com o destaque do Bugre, o Guarani, o seu primeiro destaque, diz aí Levi Júnior, boa noite. Levi Júnior. Boa noite, Claudinei Corsi. O Guarani que confirmou nessa sexta-feira mais 2 reforços aí para a sequência da temporada. Os meias Alan do Palmeiras e Murilo Rangel, destaque da Inter de Limeira no Campeonato Paulista. A dupla já estava na mira do Guarani há algum tempo aí e assinou contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, Claudinei Corsi. Legal, este é o primeiro destaque do Bugre. E o adversário do Guarani, hein, Levi Júnior, o Timbu. Diz aí, qual é o destaque do Náutico? O time do Náutico, o time de Gilson Kleina, vem para a partida de hoje muito pressionado pela torcida, Claudinei Corsi. Devido aos maus resultados, mas busca surpreender a equipe do Guarani e vencer fora de casa, Claudinei. Legal, este é o destaque da equipe do Náutico, adversário do Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola, 21h30. São os embalos da sexta-feira à noite aqui na Rádio Futebol Interior. E você, ouvinte internauta, com a gente, curtindo as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada. E o comentarista esta noite para Guarani e Náutico é ele, Thiago Caetano. Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Seu destaque, a sua expectativa para Guarani e Náutico. Boa noite, Thiagão. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Mais uma vez aqui, mais uma jornada. Guarani bastante pressionado. O técnico Thiago Carpini, que diz que está no comando ainda, que tem o comando dos seus jogadores. Presidente também afirma que o vestiário é bom. Vamos ver dentro de campo hoje qual vai ser a atitude, qual vai ser a resposta desses jogadores para a torcida e para a imprensa, Claudinei. Legal, este Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, vai estar com a gente aqui trazendo para você e explicando tintim por tintim o que é que vai acontecer neste Guarani e Náutico. 9 da noite, mais 11 minutos, e eu continuo girando a nossa equipe e agora é a vez dele, o narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior. Ele vem com o seu destaque, ele é o seu destaque inicial, a sua expectativa para Guarani e Náutico, Brinco de Ouro da Princesa. Boa noite, Guga. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite para os amigos ligados e conectados aqui na Rádio Futebol Interior. O Bugre jogando dentro de casa, aí contando aí com o apoio do presidente e também do volante David, que em sua entrevista coletiva disse que está fechado com o treinador. O Bugre tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Este é o nosso Flechada de Ouro, é o Gustavo Marques, narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior, que vai trazer para você todas as emoções e, lógico, né, para você, em especial o torcedor do Bugre, quem sabe uma vitória para restabelecer a tranquilidade no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o Guarani precisando da sua recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Como disse o nosso Thiago Caetano, presidente veio a público, deu entrevista coletiva, diz que está tudo bem pelos lados do estádio Brinco de Ouro da Princesa, que o técnico, ele ainda não falou prestigiado, mas que está tranquilo, que o técnico é o Thiago Carpini e que o elenco está fechado com ele. Então, o que o torcedor do Guarani pode esperar é, sem dúvida nenhuma, uma vitória na noite de hoje para recuperação no campeonato da Série B. Você curtindo, lógico, tudo aqui com a Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, 9 da noite, 13 minutos. Você participando comigo, mande a sua mensagem aí através do nosso Facebook. Eu estarei mandando para o ar aqui a sua mensagem. Faça o seu questionamento, a sua pergunta, enfim, a sua participação é muito importante para a gente aqui na Rádio Futebol Interior. Daqui a pouquinho também vou passar para você, ouvinte da Rádio Futebol Interior,
a agenda do final de semana. Tem muita bola rolando neste final de semana para você, no sábado e no domingo, aqui na Rádio Futebol Interior. Sempre para Restaurante Pizza do Dadá e Nibicaps, futebolinterior.com.br, Global Assessoria Financeira e com a gente também Prone Alimentos, sempre feitos com muito carinho para o seu paladar. 9h, 13 minutos, rápido intervalo e a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior volta já já. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps, chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto. 19 989 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Hora certa. Mais 17 minutos em Campinas, 9h17, jornada esportiva na Rádio Futebol Interior, às 21h30, a bola rola. Tem Guarani, tem Náutico, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu quero mais um destaque do Bugre. Diz aí, Levi Júnior. Claudinei Corsi, antes da partida, o atacante Rafael Costa queixou-se de dor muscular e o DM, em conjunto com a comissão técnica, optaram por vetar a participação do atleta no jogo de hoje. Então, sem Rafael Costa, sem Igor Henrique e Vagninho, que estão suspensos, não vai ter esses jogadores o professor Thiago Carpini, Claudinei. Legal, tá aí mais um destaque do Bugre. Eu quero também mais um destaque do Timbu, Náutico, adversário do Guarani, Levi Júnior. O Náutico também vem com mudanças. Jefferson, que vem se recuperando de lesão na cabeça, não vai poder jogar hoje. No lugar dele vai jogar o Marcão.
E na zaga, o Lombardi vai entrar aí na vaga do Camutanga, Claudinei. Tá muito bem, rapidamente, o Thiago Caetano, este Náutico aí é para assustar o Guarani, a fase do Guarani não é legal, o Thiago Caetano precisa da recuperação, Thiago Carpini, querendo ou não, está pressionado, apesar das palavras do presidente. Será que dá para o Guarani recuperar hoje e buscar essa vitória contra o Náutico, Thiago Caetano? Independente de qual fosse o adversário, o Guarani precisa responder, né, Claudinei? Esperamos um Náutico muito defensivo, conhecemos muito bem o treinador do Timbu, já passou aqui por Campinas por várias oportunidades. Então é um Náutico que deve jogar bem fechado, apesar de precisar também de recuperar no campeonato, somar pontos, não deve se lançar para cima do Guarani. E o que desperta mais curiosidade, pelo menos da minha parte, é qual vai ser a resposta desses jogadores, né? Será que eles estão entendendo o que o Thiago Carpini tem pedido para eles? Já que eles falam que treinam todo fim de jogo, temos treinado muito bola parada e todo jogo o Guarani toma gol de bola parada. Então a curiosidade, será que está falando a mesma língua? Thiago Carpini e o elenco bugrino? Esperamos a resposta daqui a pouco. Exatamente, esta é a grande dúvida, né, que a imprensa tem e evidentemente também o torcedor da equipe do Guarani, né? Por isso que a gente sempre fala, o treinador está mantido, o presidente veio a público, deu a palavra dele e nós, evidentemente, temos que ficar com a palavra do presidente, né? Então, tá tudo maravilhoso com um céu de brigadeiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas o que o torcedor espera, na verdade, é, sem dúvida nenhuma, uma vitória, né? E a recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois não, Thiago? Não, para começar, a gente nem esperava ver o Thiago Carpini no banco hoje, né? Depois, durante a partida contra a Chapecoense, tudo que ocorreu durante os 90 minutos... E o próprio semblante do treinador que a gente via, né? Então não deixava já a sensação que hoje o Thiago Carpini não estaria no banco. Acabou o jogo, veio a coletiva, ele falou que os 2 próximos jogos seria a decisão para o Guarani, para qual seria o rumo da equipe bugrina. Então hoje é a primeira final desses 2 jogos que ele tem aqui no Brinco de Ouro. 9 da noite, mais 20 minutos. 9 da noite, 20 minutos. Você ligado aqui na Rádio Futebol Interior com a gente, a equipe Gol de Placa, Portal Acontece Cidade, que tem o comando do amigo Célio Campos e a coordenação de Fábio Salomão. Também com a gente, Sport MS, Web Regional, com o comando do Cláudio Severo. Grande abraço, hein, Claudião? E a Kennedy FM também com a gente, que tem o comando do Roger Beat. Kennedy FM do litoral para o mundo. Você vai curtir aqui na narração de Gustavo Marques os comentários de Thiago Caetano e as reportagens de Levi Júnior. E é para o Levi Júnior que eu pergunto. Ô Levi, diz pra mim, diz aí pro ouvinte da Rádio Futebol Interior, o Guarani já está definido, Levi? Já está definido sim a equipe do Thiago Carpini, Claudinei. Legal, e a equipe do Náutico, do Kleina, em Levi Júnior? Timbu já definido também, Claudinei. Legal, então em 30 segundos para Prone Alimentos, feitos com carinho para o seu paladar, você confere a ficha técnica completa de Guarani e Náutico. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Prone Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. É isso aí, torcedor bugrino. O time do Thiago Carpini já escalado vem a campo com o goleiro número 1, Rafael Pim. Na lateral direita com a camisa número 2, Cristóvão. 34, Valber. 53, Didi. E 20, Bidu. Como volante com a camisa número 5, o David.
Na meiuca, 10, Lucas Crispim, 18, Eduardo Persson e 11, Giovani. E lá na frente, 29, Júnior Todinho e 22, Bruno Sávio. Repeteco então, Rafael Pim com a camisa número 1, Cristóvão 2, Valber 34, 53, Didi, Bidu 20, David 5, Crispim com a camisa 10, 18 Persson, 11 Giovani, 29 Todinho, Bruno Sávio 22. Futebol interior. Grande Timbu, do técnico Gilson Kleina, vem escalado dessa forma. O goleiro tem a camisa número 12, é o Marcão. Lateral direito com a camisa número 2, Hereda. A dupla de zaga, 30, Rafael Ribeiro, 25, Fernando Lombardi. Na lateral esquerda com a camisa número 6, William Simões. O Matheus Trindade tem a 39, 98 é o Raudney, 23, Jorge Henrique, 10, Jean Carlos, 35, Eric e 92, Salatiel. Então temos o Marcão como goleiro, Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi, William Simões, Raudney, Matheus Trindade, Jorge Henrique, Jean Carlos, Eric e Salatiel. Esse é o time do Náutico, Claudinei. Arbitragem. Trio de arbitragem da noite de hoje vem lá de Santa Catarina. O árbitro Ramon Abate Abel vai ter seus assistentes Thiago Americano Labes e Gisele Casaril. Claudinei Corsi. Muito bem, 9 da noite, mais 25 minutos, 9h25, daqui 5 minutinhos a bola rola. Estádio Brinco de Ouro da Princesa tem Guarani Náutico. Mais um tempinho aqui pra gente falar com o Thiago Caetano. Definidas as equipes, o Thiago Caetano, Guarani pronto, Náutico também pronto, mais uma palhinha desse jogo, Thiagão. O Guarani mexe no meio de campo, mais uma vez o Thiago Carpini, né? Ele vem com uma linha de 4 normal, lateral, o Cristóvão na direita, que se não ataca tão bem como o Pablo, marca melhor que o Pablo. O Bidu pelo lado esquerdo é a válvula de escape. 2 volantes, David e o Persson. David fica mais, primeiro homem de marcação, o Persson é o cara para ajudar na saída de bola. Gosto da entrada titular. É o cara que faz 1 contra 1, que tenta algo diferente dessa equipe. Bruno Sávio também tem jogado bem, tem dado resposta ao Thiago Carpini, e Todinho mais à frente, fazendo o papel hora de 9, flutuando, abrindo espaço para quem vem de trás. Eu espero ver o Crispim nessa partida pisando mais na área, um pouco mais adiantado, ajudando na articulação, mas também chegando para finalizar. Eu acho que falta um pouco dessa entrega do Crispim nesse momento de finalização. O Giovani ajudando na construção junto com o Bruno Sávio, o Giovani mais pela esquerda, o Bruno Sávio pela direita, e no momento sem bola esses dois caras têm que voltar também para ajudar na recomposição e ajudar a proteger os laterais. Então é um Guarani que tem tudo para fazer um grande jogo, tem peças para isso, só que vai enfrentar um adversário muito fechado, um adversário que deve sim jogar nos contra-ataques. Tá certo, o Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, trazendo aí a sua palhinha antes do início da partida. Já já a bola vai rolar, 9 da noite, mais 26 minutos, e daqui a pouquinho eu confiro para você. Eu acho que eu vou fazer até agora aqui uma passada pela nossa pauta de final de semana, porque realmente tem muito jogo para você curtir com a gente aqui na Rádio Futebol Interior. Futebol Interior. Obviamente, já já tem Guarani e Náutico. Amanhã, sábado, às 11 da manhã, já tem para você Juventude e Botafogo, numa parceria com a W Sports, narração do Wilson Rocha, comentários do Luiz César Morales, as reportagens do João Vitor Cristóvão. O Brasileirão da Série A vem às 7 da noite com Bahia e Palmeiras, parceria da equipe Gol de Placa, narração de Bruno Zaniolo, comentários de Evandro Trindade, reportagens Daniel Reis e Júnior Alves, a ancoragem do Célio Campos. No Brasileirão da Série B, às 9 da noite, você vai acompanhar Sampaio Correia e Ponte Preta com Carlos Corsato, comentários e a ancoragem do Marcelo Corsato e as reportagens do Wendel Coral. Domingo, dia 30, tem Série A2 do Campeonato Paulista, a última rodada da primeira fase. 11 da manhã,
15 de Piracicaba e Penapolense. Parceria com a Educadora de Piracicaba, a ancoragem do nosso Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro da Série A, 4 da tarde, tem Santos e Flamengo. A parceria com a Rádio Nova Estação, equipe Gol de Placa. Narração de Edson Carlos, comentários do nosso Thiago Caetano, reportagens de Fábio Augusto e Rodrigo Milani, ancoragem do Célio Campos. Às 6 da tarde tem Remo e Vila Nova, com a Rádio Tropical, propaganda de Belém do Pará. 9h28, a partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior, vem ele, o narrador da flechada. Flechada! O jogo vai começar. Chega comigo, meu povo. Flechada! Gustavo Marques, vamos pra rede. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, que a partir de agora está comigo aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Gustavo Marques e vamos comigo com todas as emoções de Guarani e Náutico. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 minuto de silêncio aí, Levi Júnior. 1 minuto de silêncio em relação ao número de mortes do Covid-19 no Brasil, já beirando aí os 120 mil, Gustavo Marques. É isso aí, 120 mil, que coisa, hein? Que coisa! Torcedor bugrino, o Guarani precisa, o Bugre precisa dessa vitória, dessa reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. E é muito prazer, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Futebol Interior para contar mais uma história, mais um capítulo da página do bravo Bugre Guerreiro, Guarani de Campinas, Campinas querida, Campinas amada, que a partir de agora está com a Rádio Futebol Interior. Você que está ouvindo pelo YouTube, você que está pelo Facebook ou em todas as plataformas Futebol Interior. Vamos lá, o árbitro da partida, o Guarani jogando com camisas verdes, shorts brancos, meiões brancos, e a equipe do Náutico com camisas vermelhas, shorts vermelhos, meiões vermelhos. Apita o árbitro! Começa o jogo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gustavo Marques, vamos pra rede. Vamos pra rede. O Bugre se lançando pro campo de ataque. Bruno Sávio soltou pro Lucas Crispim. Ele bateu direto pro gol. A bola teve um desvio. A bola vai sair escanteio pro Bravo Bugre. Não deu apenas tiro de meta. O Guarani chegando com perigo. Primeira posse de bola. O primeiro perigo. O Guarani chegou aí, Levi Júnior. Primeira jogada de ataque do Guarani, aos 30 segundos de partida, o Lucas Crispim tentou de muito longe, mas a bola foi muito fraca, quase lá na bandeirinha de escanteio. Tiro de meta para a equipe do Náutico. Futebol Gustavo. Interior. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro da equipe do Náutico, manda o Brinco pra frente, chega de cabeça para afastar Didi. A bola é reboteada, toca a bola a equipe do Guarani no campo de defesa, domina com o Lucas Crispim, ele abre o jogo, solta a bola, dominando com o Persson fez o toque na correria, no contragolpe, perdeu ali o Crispim, vem carregando a equipe do Náutico, caiu no chão, é falta para a equipe do Náutico, próximo ao círculo central do meio campo, ali chegou duro em cima, ali o Crispim, o jogador está caído, falta já cobrado, Levi Júnior. É isso aí, o Crispim optou por fazer a falta ali para não ter o contra-ataque da equipe do Náutico. Falta ali, bola já com o Náutico, Gustavo. Manda a bola pra frente, chega pra afastar a zaga da equipe do Guarani, manda o bico pra frente, tenta ali virar o corpo, cai aí no solo o Sabro no Sável, ali outra partida pra marcar falta, vai ser cobrada a falta para a equipe do Guarani, 1 minuto e 45 desse primeiro tempo, você ouvindo a transmissão do futebol, campo de defesa, domina o zagueiro da equipe do Guarani, ele erga a cabeça, vem carregando a bola, passando no círculo central, tentando fazer o lançamento, chega para cortar a zaga da equipe do Náutico, a bola reboteada, tem falta pro Bugre, falta ali próximo ao círculo central do meio campo, falta pro Bugre, Levi Júnior. No círculo central, o Valber tentou uma bola enfiada, o atacante do Náutico empurrou ele por trás,
falta para a equipe do Bugre, Gustavo. E Bruno Sábio solta a bola, tocando bola no campo de defesa, Domenico Didi para, olha, vem com quem joga, solta a bola para Valber domina, toca a bola no campo de defesa, a equipe do Guarani, ele toca a bola, domina ali, novamente um camisa número 20 da equipe do Guarani, ele toca a bola, Bidu fez embitida de bola para Bruno Sábio fez o lançamento, lá na grande área, dominou, tentou fazer o toque, Júnior Todinho chega para cortar, o William Simões, manda a bola para fora, é escanteio pro Guarani, o Bugre chegando com muito perigo, o Bugre começa a gostar da partida. Veio muito forte o Guarani agora pela esquerda, Gustavo, numa bola triangulada entre o Bidu e o Júnior Todinho, ficou só de escanteio pro Guarani. Está cobrado, o Bugre ganhou um arremesso manual, campo de ataque, o Bugre ganhou um arremesso manual, vem comigo torcedor, 3 minutos, etapa inicial do jogo, as emoções do Campeonato Brasileiro Série B, o Guarani em busca da sua reabilitação, mas foi ao contrário, hein? Foi lateral para a equipe do Náutico, já cobrado, manda a bola pra frente, domina com o peito, camisa 20, Bidu, ele perde a bola, vem no contragolpe fazendo falta clara em cima do camisa número 39, Matheus Trindade, já caiu, já cobrou no contragolpe, envelhecendo a equipe do Náutico, toca a bola no campo de defesa, dominando com o Fernando Lombardi, ele domina, toca a bola aqui, inverte o jogo pra Hereda na ponta direita, vem carregando a bola para a equipe do Náutico, bola lançada, toca a bola na tabelinha, tentou fazer o toque, perde, recupera o Bugre vem descendo com o Todinho, ele erga a cabeça, vira o corpo, solta a bola com o Bidu, carrega o Guarani, Bidu fez o toque, tentou, devolveu ali o David para o Júnior Todinho, a bola saiu e o Náutico ganhou um arremesso manual no campo de defesa. Bateu aquela fome, você já sabe onde ligar. Ligue agora para a pizzaria do Dadá. O Dadá entrega em delivery para você. 3744-2121, 3744-21, pizzaria do Dadá. Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Salta a bola com o Bidu na ponta esquerda, ele inverte o jogo, tenta achar alguém lá, não conseguiu, no contragolpe vem carregando a bola, a equipe do Náutico chega para cortar a zaga da equipe bugrina, a bola já é reboteada para o campo de ataque, tocando bola, recupera a equipe do Náutico, campo de defesa, toca a bola com o Rafael Ribeiro toca a bola para Lombardi desce a bola para o Náutico, bola tocada, já dominando com Jean Carlos, ele tenta lá, invertida de bola lá para o campo de ataque, chega para cortar ali a zaga da equipe do Guarani, o Valber caiu e a falta no campo de defesa para o Bugre cobrar. Sim. Mandar um grande abraço aqui, a rapaziada lá da rádio, a equipe Campeões da Bola, da Rádio Cultura de Araraquara, né? O Vaguinho Fiorini, o José Roberto Fernandes, o Marquinho Chiocchini estão ligados com a gente aqui, torcendo pelo Guarani. A rapaziada que é da Rádio Cultura lá, a equipe Campeões da Bola, e também com a gente o Ociel Cardoso, que já mandou um positivo aqui. Você que está ligado na nossa transmissão, manda sua mensagem pra gente aqui, faça como o Leandro da Silva também, que mandou a mensagem, e a gente vai mandar o seu abraço aqui pro ar na Rádio Futebol Interior. Guga. E vem Bidu no campo de ataque, domina com a perna esquerda, fez o toque, a bola tocada, dominou com o Bruno Sávio, disparou pro gol, torto. A bola vai pra fora em um tiro de meta para o Náutico cobrar. O Bruno Sávio veio lá pela intermediária esquerda, Gustavo. E o Guarani, nesses primeiros minutos, tentando muito de fora da área, mas mais um chute muito torto, tiro de meta pro goleiro Marcão cobrar. Tá certo, torcedor, acompanhando a transmissão de futebol. Eu sou Gustavo Marques e é sempre um prazer estar na sua companhia. Agora pela Rádio Futebol Interior, essa casa que eu admiro muito. Sim, Claudinei, muito prazer, é isso aí. Esse Claudinei Corse, a voz mais experiente do rádio. 6 minutos, Thiago Caetano, intensidade muito ofensiva da equipe do Guarani, agredindo a equipe do Náutico, Thiago Caetano. O Guarani tenta propor mais o jogo, jogando principalmente pelo lado esquerdo com o Bruno Sávio, encostando junto com o Todinho e o Bidu, tem dado o jogo ali, tem gerado bastante lance pelo lado esquerdo, então é o ponto forte do Guarani nesse momento. Tem que tentar equilibrar um pouquinho com o lado direito, até para não ficar muito previsível, mas o Guarani começa bem, começa tomando iniciativa. Tocando bola já no campo de defesa com o Lucas Crispim, ele fez o toque para Didi no círculo central, na linha divisória, ele já toca a bola com o Bidu na ponta esquerda, vem carregando, ele corta, fez o toque, perde a bola, recupera a equipe do Náutico, a bola saiu, arremesso manual para o Guarani cobrar no campo
campo de defesa com Bidu. Daqui a pouquinho você vai ouvir o giro, o primeiro giro dessa transmissão do futebol. Toca a bola Giovani solta a bola no campo de defesa, domina com o Didi pro Guarani. Didi carrega no campo de defesa, pega a cabeça, fez o toque novamente para a equipe do Guarani. Domina aqui com o camisa 11, Giovani fez o toque errado. Giovani perdeu no contragolpe, veio o Náutico. O Náutico vem tocando bola lá no campo de ataque com o Jorge Henrique. O Jorge Henrique disparou pro gol, mandou pra fora. Mas o Giovani perdeu a bola, deu de graça pro contragolpe do Náutico. O Jorge Henrique pegou com a perna direita, teve um desvio, é escanteio pro Náutico na partida. Passe que não pode errar, né, Gustavo? No campo de defesa do Guarani, o Giovani tentou o facão ali pro Júnior Todinho, mas deu no pé do Matheus Trindade, volante do Náutico. Ele já ligou com o Jorge Henrique. O Jorge Henrique chutou para fora, desviou. Agora escanteio para a equipe do Náutico, Gustavo. E escanteio que já vai ser cobrado. Jean Carlos vai para a cobrança de escanteio na esquerda. O árbitro da partida reclamando ali com os dois jogadores ali, um pro Náutico e outro para a equipe do Guarani. Mas vai para a cobrança Jean Carlos, camisa 10, lá na ponta esquerda. E escanteio pro Náutico cobrar. Vai chover bola na área. Cruzamento, sobe de cabeça, Valbre afasta. Volta a bola, o jogo já estava paralisado em posição irregular. Vai ser cobrado ali, Levi Júnior. O Fernando Lombardi, mesmo avisado antes da cobrança, acabou empurrando ali o Lucas Crispim. Falta Rafael Pim na bola, Gustavo. Rafael Pim já cobrado, desce no contragolpe a equipe do Guarani, descendo, fez o lançamento muito forte, o lançamento, ficou tranquilo pro goleiro, marcando. O Náutico já cobrou no campo de defesa, tocando bola com Hereda fez o toque, a bola é devolvida para ele no campo de defesa, na ponta esquerda, vem tocando bola, o Náutico desce no contragolpe, na marcação, dois jogadores da equipe do Guarani, consegue correr o lançamento lá, chega para afastar ali com tranquilidade, Didi, e outra mão no rosto ali, tá acostumado, né? O Guarani está se acostumando, né, Levi Júnior, a dar tapa no rosto do adversário, hein? Tá virando luta livre o futebol da equipe do Guarani. A bola tocada, sobe de cabeça, recupera a equipe do Guarani, domina com Giovani no campo de ataque, foi ali para afastar a zaga do Náutico. A bola tocada, se lançando pro campo de ataque, domina o Náutico, bola tocada, domina, carregando lá pro camisa 10, Jean Carlos na ponta direita, ele abre o jogo, faz o cruzamento, chega para cortar Bidu corta, a bola sai, escanteio pro Náutico, escanteio. O Guarani tá abusando aí desses tapas na cara, hein, Levi Júnior? Gustavo Marques. O Didi protegeu a bola, tava de costas pro Jean Carlos, acabou deixando ali a mão, acabou pegando no rosto do Jean Carlos, mas o juiz não marcou nada. Agora escanteio pro Timbu. Perigo, hein, Gustavo? Perigo, me dá um medo. Mas como me dá um medo essas bolas na área da equipe do Guarani. Eu vou tirar daqui a pouquinho depois dessa cobrança de escanteio. Bola na grande área, sobe de cabeça para afastar a zaga do Guarani. Voltou, mas voltou com falta o Náutico. E atenção, torcedor do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro, Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Náutico também 0. E já tivemos mais cedo hoje, Campeonato Brasileiro, Série B, Oeste 0, Avaí 2. Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol é aqui na RWR, Rádio Web Regional. esportems.com.br. Kennedy FM, Rádio Futebol Interior. E vem Júnior Todinho, vai fazer um gol cara a cara com o Marcão, bateu pra fora. Uma excelente oportunidade. Ficou cara a cara com o Marcão. E aí, Todinho? Era pra ser agora. Mas ele desperdiçou, mandou a bola pra fora. Pra fora não deu pro Todinho. Parece que tem um escanteio lá, Levi Júnior. Gol que não pode perder a equipe do Guarani nessa situação, né, Gustavo? O Giovani encontrou o Todinho em ótima oportunidade. Ele já dentro da área, lá pela esquerda, acabou chutando pra fora do gol. Só tiro de meta pra equipe do Náutico. Segue 0-0, Gustavo.
Amanhã, 9h, tem mais Série B aqui na Rádio Futebol Interior. A Ponte Preta entra em campo e encara o Sampaio Correia. Estarei nessa com toda a equipe nota 10 da Rádio Futebol Interior. Comigo, Carlos Corsato e o Wendel Coral. Amanhã, 11h, tem Juventude e Botafogo. Rádio W Esportes e Rádio Futebol Interior. Botafogo com muitos problemas com o jogador positivado com a Covid-19. Gustavo Marques, vamos pra rede. E tem uma falta na ponta direita, a equipe do Náutico vai cobrar. Falta pela direita. Outro momento de perigo, vai chover bola na área, lá do Bugre. Vai para cobrança novamente Jean Carlos, camisa 10 do Náutico. Vai mandar a bola na grande área. Cruzamento, toque de cabeça para afastar, sobrou. Chega para completar o Lucas Crispim. Novamente vem descendo a equipe do Náutico no contragolpe no círculo central. Vem tocando bola com o goleiro Marcão. Marcão agora no campo de defesa, ele domina, olha, vem com quem joga. Você acompanhando a transmissão do futebol aqui na cidade de Campinas, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Marcão fez o toque, tocou para William Simões. O William Simões vem carregando, fez o lançamento, chega para cortar a zaga da equipe do Guarani. Volta a bola com Lucas Crispim. Lucas Crispim para Eduardo Perso. Eduardo Perso devolveu para Crispim. Crispim para Persson. Persson devolveu para Crispim ali, mas chegou perigosamente o jogador do Náutico, hein? Foi ele. Jorge Henrique chegou ali muito forte para cima do Persson. Jogador está caído. Levi Júnior, falta para o Guarani, campo de defesa. Ainda campo de defesa. O Guarani com a bola. O Eduardo Persson deu um biquinho por cima. O Jorge Henrique já vinha vindo no carrinho. Merecia o amarelo, hein, Gustavo? Mas foi só falta. Bola já com o Giovani, campo de ataque. Giovani carregou, fez o toque, domina. Campo de ataque, David. David para Bidu. Bidu devolveu para David, errado. David perde. Perde, ganha, recuperou. Bola no campo de defesa para o Náutico. Recuperou. O Bruno Sávio carregou para si, partiu para cima. Cruzamento, escanteio. Teve um desvio no cruzamento de Bruno Sávio. O Bugre ganha o escanteio. Mais um momento de perigo. Perde, ganha, perde. O Guarani conseguiu levar melhor, fez o cruzamento, Bruno Sávio, a bola saiu, escanteio, Levi Júnior. Lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. O Guarani, num jogo de corpo ali, não perde, ganha. Conseguiu o escanteio com Bruno Sávio. Agora, Giovani na cobrança. Oportunidade pro Guarani, Gustavo. Giovani na grande área, fez o cruzamento, voltou para Crispim de primeira, bola para fora. De primeira, Crispim chegou numa ótima oportunidade. Mas a bola foi em direção, foi pra fora, tiro de meta pro Náutico. Claramente uma jogada ensaiada da equipe do Guarani. O Giovani jogou quase fora da área a bola para o Lucas Crispim, mas ele chegou e chutou muito alto. Tiro de meta para a equipe do Náutico, Gustavo. Tiro de meta pro Náutico, já cobrado, a bola tocada, campo de ataque, vem trabalhando a bola, recupera a equipe do Guarani, bola tocada, carregando, domina Cristóvão hoje como capitão da equipe do Guarani, domina para Lucas Crispim no círculo central, fez o toque, domina com o Valber já fez o toque para Didi domina, vem descendo o Guarani, Didi, olha, fez o lançamento lá pro campo de ataque para tentar achar o Cristóvão, deu certo, ele dominou, invadiu, vai fazer o cruzamento, cruzou, chegou para cortar, pegou Marcão. Mas que lançamento do Didi, hein? O Valber cresceu em cima do zagueiro do Náutico, fez o cruzamento, teve o corte, ficou tranquilo pro goleiro Marcão pegar. O Didi que tem esse passe com muita qualidade, né, Gustavo? Passe de longa distância, a bola caiu com o Cristóvão. Ele tentou ali o lançamento, mas ficou nas mãos do goleiro Marcão, bola com o Guarani. E 15 minutos é tempo de análise, daqui a pouquinho o Thiago Caetano vai trazer a sua análise, mais o Bugre pro campo de ataque, domina com o Cristóvão solta a bola, campo de defesa, aí Thiago Caetano, 15 minutos e 50, primeiro tempo, daqui a pouquinho você vem, porque Bidu não quer deixar, ele dominou, campo de ataque, fez o cruzamento, passa pro todo mundo, voltou novamente, dominou com o Perso, bateu pro gol, bateu pra fora, outro momento de perigo, o Guarani, Bidu fez o cruzamento, a bola voltou tranquilo para Persson com a perna direita, bateu pro gol também sem direção, o Bugre chega e assusta o Náutico no jogo, Levi Júnior. O Bidu veio com muita potência lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, o zagueirão Rafael Ribeiro do Náutico furou
O lateral esquerdo, William Simões, tentou tirar a bola, ficou com o Persson, mas ele chutou por cima de novo, Gustavo. Vamos lá, Thiago Caetano, 16 minutos e 30, primeiro tempo. Estou gostando da postura do Bugre. E você, Thiago? O time está se entregando bastante, correndo muito, né? Criando várias oportunidades pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo, insistindo pelo lado esquerdo, machucando bastante a equipe do Náutico. Só que precisa ter um pouquinho mais de pontaria, precisa caprichar um pouquinho mais na finalização para poder conseguir marcar o primeiro gol. Sim. Só lembrando aqui, agradecendo, né, a parceria das rádios amigas aqui da Rádio Futebol Interior, né, com a gente a equipe Gol de Placa, o portal Acontece Cidade, comando Célio Campos, coordenação de Fábio Salomão, Esporte MS Web Regional, comando Cláudio Severo, e a Kennedy FM do Litoral para o Mundo, com o comando do Roger Bitt. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Futebol Interior. Gustavo Marques, vamos pra rede. O torcedor comigo acompanhando mais uma transmissão do futebol. O futebol é Campeonato Brasileiro, é Série B, 17 minutos e 50. Daqui a pouquinho o segundo giro da transmissão desse primeiro tempo. Você acompanhando mais um jogo, mais um capítulo na história da equipe do Guarani. O bravo Bugre Guerreiro de Campinas amada, Campinas querida. E ali tem bola reboteado. O Náutico ganha um arremesso manual que vai ser cobrado pro Hereda. Hereda fez o toque na recuperação. A equipe do Guarani não conseguiu, ele para. Olha, vê quem joga. Hereda vem carregando. Carrega, passa primeiro, passa no segundo, conseguiu achar ali o Jean Carlos. Jean Carlos fez o cruzamento, inverte o jogo da direita para a esquerda, dominando com o William Simões. O William Simões chegou, disparou, bateu pro gol, teve desvio. Espalma, Rafael Pim, voltou, a bola saiu, escanteio. O Náutico chegou com perigo no reflexo, boa defesa, excelente defesa ali do goleiro Rafael Pim. É isso aí, Gustavo. O Náutico, a primeira jogada de ataque, o William Simões chutou de fora da área, a bola desviou no zagueiro Valber. Com perigo aí, o Rafael Pim conseguiu fazer a defesa, escanteio pro Náutico. Já cobrada, a bola volta com Hereda. Hereda fez o toque tentando fazer ela invertida, tentando achar o William Simões. Mas a bola vem ficando com tranquilidade para Cristóvão. Cristóvão, capitão da equipe do Guarani. Solta a bola para Valber. Valber manda o lançamento para frente pro Bugre Guerreiro. Tentando achar alguém, sobe de cabeça, afasta o Náutico. Volta a bola reboteada, toca a bola no campo de ataque. Com ele, Jorge Henrique, ele dominou, parou. Vem com quem joga, bola tocada, domina com Jean Carlos. Jean Carlos fez o toque lá pro William Simões. O William Simões pega a cabeça, tentando achar alguém, ele carrega, para, solta a bola com Jorge Henrique. Jorge Henrique solta a bola, campo de ataque, vem tocando bola. O Náutico, bola tocada com o William Simões novamente. Ele parou, olhou, fez o toque, domina e carregou. O William Simões fez o toque novamente lá na ponta esquerda. Vem o Náutico com perigo, soltando bola, tocando bola, trabalhando essa bola, colocando o Guarani na roda. Ele dominou, fez o cruzamento na grande área, o toque de cabeça na trave, a bola vai pra fora. O cruzamento na grande área sobe de cabeça, o ataque do Náutico. Mas soltou muito. Mas muito pouco. A bola quase morreu na rede, Olevi Júnior. Gustavo, numa bela trama de passes lá pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Náutico, entre o William Simões e Jean Carlos, acabou a bola caindo nos pés do Jean Carlos, ele alçou a bola na área, subiu de cabeça o Salatiel, ganhou do Valber, a bola triscou na trave e foi pra fora. Primeira chance de perigo aí para a equipe do Náutico. Segue 0-0, Gustavo. E segue 0-0. Vem tocando bola. A equipe do Guarani no campo de defesa. A bola tocada. Lucas Crispim conseguiu driblar 2 jogadores. Vem carregando a bola tocada com o Júnior Todinho. Júnior Todinho foi puxado, pediu falta, deu vantagem. Bola tocada com o Giovani. Giovani dominou com a perna direita, carregou, disparou pro gol, bateu para fora. Giovani subindo. Bateu colocado. A bola subiu, foi para fora. Quase o Guarani fez o primeiro, mas a bola foi sem direção, Levi Júnior. Mais uma vez, outra tentativa de fora da área, dessa vez com o Giovani, trouxe para a perna direita, levou para dentro, mas chutou por cima mais uma vez. Quarta finalização do time do Guarani, de fora da área e chutando por cima do gol do goleiro Marcão, Gustavo. Tempo e placar. Atenção, torcedor de futebol, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campeonato Brasileiro Série B, Guarani 0, Náutico também 0. E tivemos mais cedo a equipe do Oeste, que é o próximo adversário do Guarani,
perdendo 2-0 para a equipe do Avaí. Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Tem futebol amanhã na Rádio Futebol Interior, 11 da manhã. Tem Juventude e Botafogo. O tricolor de Ribeirão Preto estreia o zagueiro Alisson Maia, que disputou o Paulistão pela equipe do Água Santa de Diadema. Guga, amanhã às 9 da noite tem mais Série B aqui na Rádio Futebol Interior. Sampaio Correia e Ponte Preta. Estarei nessa, ao lado do Carlos Corsato e também do Wendel Coral. Marcelo Corsato, Gustavo Marques, vamos pra rede. Esse Marcelo Corsato, grande abraço, meu amigo Marcelo Corsato. Grande abraço, grande abraço. E aqui vai pra cobrança de falta, Jean Carlos, campo de ataque. Vai o Náutico tem uma falta perigosa. Partiu o Náutico, bola na grande área, Rafael Pinci. Saindo atrasada, a bola volta, reboteada, dominando na ponta direita. Domina, carrega na bola com o Salatiel. Fez o cruzamento, sai de soco pra afastar Rafael Pinci. Volta no bombardeio, Jean Carlos pega a bola na zaga. Voltou, Persson furou novamente a bola reboteada, chega para afastar ali o Cristóvão. O Bruno Sávio conseguiu pegar no contragolpe e vem descendo a equipe do Guarani. Giovani parou, perdeu a bola voltou novamente com o Crispim, ele invadiu, bateu pro gol, bateu para fora. Bateu pra fora. Um excelente contragolpe do Guarani. O Sávio pra Giovani. Giovani achou lindo Crispim. Ele bateu pro gol, mas sem direção. A bola foi pra fora. É apenas tiro de meta para o Náutico, Levi Júnior. Ótima oportunidade do Guarani agora, Gustavo, num contra-ataque. O Giovani encontrou o Lucas Crispim, mas o Crispim chutou mais uma vez de fora da área. Agora não por cima, mas pro lado do goleiro Marcão. Tiro de meta para a equipe do Náutico, Gustavo. Já cobrado, vem descendo a equipe do Guarani. Daqui a pouco o Thiago vai falar. Bola tocada lá na ponta. Cortou, partiu para cima, pediu falta, não deu. Foi falta. Para mim também foi falta, hein? O Guarani lá no campo de ataque pediu uma falta ali. É o David, não, é ali o Todinho pediu uma falta ali e a outra partida disse que não foi nada, hein? Daqui a pouquinho o Levi Júnior vai dizer também sobre esse lance, mas eu quero ouvir o Thiago Caetano. Thiago, diz aí, Thiago. É só mandar um abraço pro Wendel Coral, que tá na escuta lá, acompanhando a nossa jornada, Gustavo. Tá certo, esse é Thiago Caetano, é bola tocada no campo de defesa, vem descendo o Náutico, bola tocada no círculo central, domina, vem carregando a bola tocada, domina ali para, olha, fez a invertida de bola no campo de defesa, vem tocando bola, a bola com o Rafael Ribeiro fez o toque para Hereda fez o toque na ponta direita, esbarra ali no jogador Bidu, a bola saiu, arremesso manual que vai ser cobrado pro Náutico, Hereda, ele mesmo vai pra cobrança, 24 minutos, você acompanha uma transmissão do futebol Campeonato Brasileiro, Série B, eu sou Gustavo Marques, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está no YouTube, você que está no Facebook, falando em Facebook, e aí, Claudinei Corsi, nossas redes sociais, diz aí, Claudinei. Mandando abraço para Fernando Esmeriz, ligado com a gente aqui também, Silvio Bertini, o Renato Maldoné, rapaziada ligada aqui com a gente no Facebook, Gustavo Marques. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. E veio o Náutico, ponta esquerda, fez o cruzamento, afasta a zaga do Bugre. A bola volta, reboteada, tabelinha feita na marcação. Chega Cristóvão com tranquilidade, ali com o corpo, toca a bola ali pra Valber. Valber manda o bico pra frente, a bola foi espirrada no jogador do Náutico, saiu, tiro de meta apenas pro Bugre. 25 minutos e 30, tempo de análise, ele, Thiago Caetano. E aí, Thiago, o Guarani ainda pressionando o Náutico, mas não consegue a finalização pro gol, hein? A verdade é que o Náutico é mais efetivo que o Guarani, né? O Guarani tem mais a posse de bola, já chutou mais de 6 vezes na direção do gol do Náutico, mas nenhuma acertou o alvo, né? A melhor chance foi com o Todinho aos 11 minutos, que ele bate pra fora. Já pelo lado do Náutico, o Rafael Pinho já teve que fazer uma grande defesa no chute de fora da área, depois já teve uma cabeçada na trave. Então assim, o Náutico, ele dá o campo pro Guarani, dá a bola pro Guarani, só que quando ele tem a posse de bola, ele consegue ser mais efetivo que a equipe bugrina. Então o Guarani tem que ficar atento quando perde a posse de bola e tentar recuperar o mais rápido possível. Sufoca a marcação adversária, pressiona o homem que tem a posse de bola, mantém a bola no campo de ataque, porque a equipe do Náutico, quando passa da linha de campo, meio de campo, consegue levar perigo pro Guarani.
Então o Náutico, na sua estratégia, consegue por enquanto ser mais efetivo que o Guarani. Esse Thiago Caetano, grande Thiago Caetano, o nosso comentarista aqui da Rádio Futebol Interior, vai pra cobrança aqui de falta, é Jorge Henrique que tá ali, também Jean Carlos fez a cobrança no meio do gol, pegou bem Rafael Pinho. Testou ali o Jean Carlos, o goleiro Rafael Pinho, chutou de muito longe ali na falta. Tranquilo, Rafael Pinho fez a defesa, bola já com o Bidu no campo de ataque, Gustavo. É isso aí, bola cobrada, descendo, Bidu domina, fez o toque de bola, foi puxado, pediu falta, deu vantagem, Bidu continua na marcação, chega Hereda para afastar pro Náutico, a bola tocada na ponta direita ali, chega na marcação, Eduardo Pelson em cima de Jean Carlos, é falta para o Náutico, campo de defesa, Levi Júnior. É aquela famosa falta totalmente desnecessária, né, o jogador tá de costas no campo de defesa e o Persson chega empurrando por trás, falta para a equipe do Náutico, Gustavo. E já cobrado, vem descendo o Náutico, campo de defesa, Náutico vem tocando bola, domina ali com o Rafael Ribeiro domina, olha, vem com quem joga, bola tocada com o Hereda fez ali, tentando achar alguém, bola tocada, campo de ataque, vem tocando bola, domina com ele, Jorge Henrique fez o toque, Jean Carlos no círculo central, inverte o jogo, solta a bola com o William Simões tá ponta esquerda, vem carregando, fez o toque, Jorge Henrique pegou, vira o corpo, tentando achar alguém do Náutico, ele conseguiu fazer invertida de bola, aqui na direita, dominando com Hereda fez o toque, mas o jogador do Náutico está caído, e o David tomou cartão amarelo, hein? Aí depois, deixa eu ficar quieto, vai. Meu Deus. E essa merecia muito, né? Porque o Jorge Henrique adiantou a bola, o David já veio mostrando as travas da chuteira ali e realmente pegou muito forte no tornozelo direito ali do Jorge Henrique. O juiz até queria dar vantagem, mas aí o time do Náutico falou assim, não, pelo amor de Deus. Não. Para esse jogo. Ô, Guga. Amarelo pro David. Até a entrevista do David essa semana, ele falou que não tinha tomado cartão, tomou o primeiro agora. Eu perguntei pra ele, disse que eu não vejo dessa forma, não estou sobrecarregado, não fiz nenhuma falta no Campeonato Brasileiro da Série B e não tomei cartão, tomou agora. Mas aí não lembro, não sei se você lembra, até comentei. O problema do David é que às vezes ele chega atrasado nos lances, né? Ele parece às vezes um pouco perdendo o time da jogada. E agora foi um lance bem assim, né? Exatamente assim. Claudinei Corsi, as redes sociais, estão bombando aí, Claudinei. É verdade, Guga. O José Edson, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, parabenizando toda a equipe da Rádio Futebol Interior, também o Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Ele botou aqui uma carta inteira pra gente, não dá pra gente ler tudo, mas agradecemos aí a sua audiência, viu? Luiz Carlos Ferreira dos Santos, acredito que lá em Santa Catarina, no Porto União. Também a Juliana Mendes, vamos lá, Bugrão. O Rodrigo Montenegro, o Náutico é mais efetivo que o Guarani. Não está concordando não com a equipe da Rádio Futebol Interior, também tem isso. Não, concordou comigo. Ele disse que a gente está assistindo outro jogo. Ele não tá concordando? Não tá concordando. Não, é a opinião dele, mas o Náutico chutou uma bola na trave e obrigou o Pinho a fazer uma grande defesa. O Marcão não fez nenhuma grande defesa até agora. Tá aí então, Graciano Santos também. Boa noite, galera. Manda um abraço para Riquelme, jogador da base do Camboriú, aqui em Santa Catarina. Um abraço aí para o Riquelme, da equipe de esportes aqui da Rádio Futebol Interior. Nome de craque, hein? A Juliana Mendes, nós aqui em Nova Veneza, Sumaré, assistindo o Bugrão. Futebol Interior. Achei que era o país, né? 30 minutos. Primeiro tempo. Sei lá o que eu falei. A bola saiu. Arremesso manual aqui. Veneza na Itália, né, Guga? Eu falei errado. Não é país. Você já teve lá, né, Guga? Assisti uma novela onde... Chega, olha o jogo. 30 minutos e 45, primeiro tempo, você acompanhando a transmissão do futebol, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, você que está em nossas redes sociais acompanhando a transmissão do futebol brasileiro, Série B, a bola tocada no círculo central, domina, vem trabalhando a bola, o Náutico, a bola tocada, domina, fez o toque, passa no primeiro, pediu falta ali, caído, o Eric caído, bate no solo, reclamando ali na falta, e ele recebeu o cartão amarelo, Bidu, na partida. Mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani. O Bidu não quis deixar o Eric prosseguir no contra-ataque, acabou puxando camisa 33 da equipe do Náutico e o juiz
deu o amarelo também para o jogador Bidu do Guarani, Gustavo. Ô Pedrinho, cadê você, Pedrinho? Tá bom, Pedrinho, aqui é a Bugre, é bola tocada no campo de ataque, tocando bola, Jorge Henrique para o Náutico, a bola tocada no Bira, já com o William Cebois, o William Cebois fez o toque, Jorge Henrique novamente, bola tocada no Bira, tocando bola, o Náutico, Jean Carlos no círculo central, fez o toque, devolveu, a bola tocada com o Rafael Ribeiro já dominou, ele carrega a bola, tem ali o jogador do Náutico passando, e eu vou girar daqui a pouquinho o tempo pra cá de jogo, vem o Hereda fez o toque pra Jean Carlos na ponta direita, fez o cruzamento, teve o desvio, a bola saiu, escanteio pro Náutico. Escanteio pro Náutico ali no grande contragolpe rápido do Náutico. Escanteio que vai ser cobrado aí, Levi Júnior. O Jean Carlos vem com bastante força ali pelo lado direito do ataque da equipe do Náutico. Dessa vez ele tentou o cruzamento, desviou no Bidu. Escanteio para a equipe do Náutico, Gustavo. Escanteio já cobrado na grande área, sobe de cabeça para afastar. Bruno Sávio perdeu, chega Didi, manda o bico para frente novamente, a bola vem caindo aqui, Jean Carlos domina, carregou, passou no primeiro, e ali na marcação Giovani, Jean Carlos fez o toque, batendo muito o Guarani na partida, hein, Levi Júnior? Batendo muito. E vem carregando com o Eric domina em cima dos dois jogadores, Bidu chega pra cortar, e ali falta pro Bugre, ufa, até que enfim, falta pro Bugre. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é Série B, 33 minutos, Guarani 0, Náutico também 0. E tivemos mais cedo a equipe do Avaí vencendo o Oeste 2-0, o Oeste que é o próximo adversário do Bugre. Amanhã às 9 da noite tem mais Série B aqui na Rádio Futebol Interior. Sampaio Correia e Ponte Preta. Estarei nessa ao lado do Carlos Corsato e também do Wendel Coral. Marcelo Corsato. Tem futebol amanhã na Rádio Futebol Interior. 11 da manhã tem Juventude e Botafogo. O tricolor de Ribeirão Preto estreia o zagueiro Alisson Maia, que disputou o Paulistão pela equipe do Água Santa de Diadema. Gustavo Marques, vamos pra rede. Vem tocando a bola no círculo central, outra falta pro Náutico, lá no campo de ataque, Levi Júnior já cobrado, vem Jorge Henrique fez o toque dominando ali com o Salatiel carregou, Jorge Henrique dominou, abriu, fez o toque, bola batida pro gol de Eric, teve um desvio, é escanteio pro Náutico, contra-golpe rápido, o Jorge Henrique dominou, fez o toque, o Salatiel pegou, bateu pro gol, a bola foi pra fora, Levi Júnior. O Eric veio ali pela intermediária direita do ataque do Náutico, trouxe para a perna esquerda, bateu colocado, a bola bateu nas costas do Bidu e foi para escanteio, mais um escanteio para a equipe do Náutico, Gustavo. Escanteio pela esquerda, vai para cobrança o Náutico, outra bola na grande área do Guarani, tira daí, Bugre, afasta daí, Bugre, na grande área, sobe de cabeça para cortar na zaga do Bugre, bola tocada, domina aqui, Bidu, manda o bico para frente, Bidu vem na correria, Jorge Henrique já dominou, fez o toque, bola tocada, domina com camisa 30, ele fez o cruzamento para o Náutico, a bola voltou com tranquilidade, Jean Carlos chegou batendo pro gol, sozinho vai fazer pro gol, nossa, chega pra cortar a zaga, a sorte que o atacante do Náutico estava desequilibrado, daqui a pouquinho vai contar aí o Levi Júnior, porque o Bugre desce no contragolpe, domina com Crispim fez o toque, Cristóvão na correria, passou no primeiro, passou no segundo, caiu, é falta pro Bugre, o Bugre tomou um susto no campo de defesa, desceu rápido no contragolpe com Crispim, que achou Cristóvão, ele na correria em cima de dois jogadores, Jean Carlos chegou forte, caiu no chão, é falta. E que susto, hein, Gustavo, que susto, o Jean Carlos chutou para dentro da área, a bola desviou ali no Didi, por pouco o atacante do Náutico, Salatiel, consegue levar a bola pro fundo da rede, mas ele já desequilibrado não conseguiu. No contra-ataque a equipe do Guarani veio forte com o Cristóvão e o Jean Carlos, que estava lá no ataque, veio para cometer a falta, parou o contra-ataque e levou o amarelo. Falta perigosíssima ali pela intermediária direita do ataque do Guarani, Gustavo. E 3 jogadores para cobrança, Bruno Sávio, Crispim e Bidu. Bruno Sávio, Crispim e Bidu. O Guarani tem uma ótima oportunidade. No momento em que o cronômetro marca
36 minutos e 20. Agora deixou só Giovani Bidu. Crispim foi pra grande área. Vamos lá, Guarani. A sua rádio. A sua rádio. Vamos lá, Guarani. Vai pra cobrança de falta. Autorizado pelo árbitro da partida. Vai Bidu, não. Foi Giovani. Giovani bateu pro gol, bateu pra fora. Quase! O Giovani bateu colocado com uma curva. A bola foi pra fora, levando perigo pro goleiro Marcão Levi Júnior. Ele bateu com muito capricho, mas foi um pouco de capricho a mais, né, Gustavo? Bateu colocada com a perna direita, a bola passou raspando a trave ali, tanto quanto devagar, mas passou raspando, assustou o goleiro Marcão, tiro de meta para a equipe do Náutico. E bola tocada, tocando bola no campo de defesa, domina Didi fez o toque, domina com o Bidu na ponta esquerda para o Guarani, ele solta a bola com o Didi aí, Thiago Caetano, 37 minutos e 20. É primeiro tempo, o Guarani vai empatando em 0-0 com o Náutico, Thiago Caetano. O Náutico começa a subir mais a sua marcação, começa a incomodar a saída de bola do Guarani. O Guarani já não tem mais tanta tranquilidade para sair com essa bola trabalhada, coisa que tinha no início do jogo. A equipe do Náutico causa dificuldade na saída de bola bugrina. O Jean Carlos e o Eric tendo muita liberdade para poder articular a equipe de Recife. Então essa marcação precisa ser um pouco mais reforçada, né? Tanto o Giovani quanto o Bruno Sávio, no momento sem bola, precisa voltar a ajudar o Persson e o David, porque eles vão ficarem sobrecarregados, porque o Náutico começa a ficar mais tempo com a bola, começa a acreditar mais no ataque. O Guarani, quando consegue escapar dessa primeira linha de marcação, consegue levar perigo, mas essa dificuldade ainda existe na saída de bola bugrina. E tá certo isso, Thiago Caetano. Vem Hereda, nossa, Persson. Pegou pesado o Persson pra cima do Hereda. O jogador está caído, falta pro Náutico, campo de ataque, Levi Júnior. Gustavo, pegou muito pesado agora o Persson, mas ele que levou a pior. Sabe onde ele levou uma pancada, Gustavo? Será que levou a pior ou quis fazer aquele teatro para não tomar cartão? Pelo que eu vi aqui, foi ele que levou a pior, e foi a pior mesmo, hein? Você já levou a pior, Claudinei Corsi? Fala pra gente. Sim. E você, Thiago Caetano, já levou a pior no jogo de futebol? Sempre leva melhor. Tá bom, então. Tá bom, tio. E falta para o Náutico, ainda os dois jogadores sendo aí, tendo seus tratamentos, né, sendo cuidado pelos médicos aí do Guarani. Ninguém quer pôr a mão no machucado, né? Não quer cuidar, já se levantou ali o jogador do Náutico, o Persson também está se levantando, e o torcedor, enquanto os jogadores está caído no gramado, vamos dar uma volta aí em nossas redes sociais, Claudinei Corsi. Daqui a pouquinho o Claudinei Corsi vem aí com as nossas redes sociais, porque tem falta aqui pro Náutico. Na ponta direita, com a perna esquerda, vai pra cobrança ali o Jean Carlos. Jean Carlos vai ser autorizado pra cobrança de falta. Autorizado, bola na grande área, sobe de cabeça com tranquilidade o Bugre. Pra que isso, Giovani? Você estava sozinho. Ele estava sozinho, só pra que você entenda, torcedor. Ele fez um toque, um bico desnecessário, estava sozinho. Mas vem Jorge Henrique para o Náutico, bola tocada, domina com camisa 39. Matheus Trindade, ele fez a abertura de jogo, domina com o William Simões. O William Simões ali em cima do jogador da equipe do Guarani, Cristóvão. Ele para, olha, vê com quem joga. O William Simões fez o toque na abertura, fez o cruzamento, chega para cortar Cristóvão. A bola volta de novo, vai ganhar o escanteio Náutico, mas o jogador ali ainda insiste, o camisa 39, Matheus Trindade recupera agora com tranquilidade, o David fez o toque para Crispim, Lucas Crispim no contragolpe, vem descendo o Bugre, domina com Bruno Sávio, o jogador do Bugre caiu, ali é falta. Um contra-ataque puxado ali pela equipe do Guarani, o Persson deu o passe e deixou o braço no rosto dele. Muito forte ali o Fernando Lombardi, ele acabou levando o cartão amarelo da equipe do Náutico, Gustavo. Devolveu o tapa, né? É assim, o futebol é desse jeito. 40 minutos e 40, daqui a pouquinho você vai ver o toque dos 40 minutos, porque vem o Bugre pro campo de ataque, Bruno Sávio fez o toque, Cristóvão conseguiu passar na recuperação, o Náutico manda o bico pra frente, a bola toca, domina com David fez o toque, dominou com Eduardo Persson ali, perdeu uma bola, agora com tranquilidade, pega a bola do campo de defesa, vem tocando bola, o Náutico, a bola tocada com o Jorge Henrique no círculo central, ele inverte o jogo da direita, da esquerda pra direita, a bola saiu. Tempo e placar.
Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 41 minutos e 20, Guarani 0, Náutico também 0. Mais cedo o Avaí venceu 2-0 a equipe do Oeste e em andamento, segundo tempo, a bola está rolando para Cuiabá 0, Chapecoense 1. Neste domingo, 16 horas, direto da Vila Belmiro, a equipe Gol de Placa ao lado da Rádio FI para Santos e Flamengo. Um show de emoções para você. Estação FM. Rádio Futebol Interior, sempre junto de você. Futebol Interior. Futebol Interior. Vem carregando pro campo de ataque, desce o Náutico com perigo, lá na ponta direita com Jean Carlos com a perna esquerda, fez o toque, domina com o Eric abriu o jogo, inverte o jogo, da direita pra esquerda, Jorge Henrique fez um toque pra Salatiel, chega pra afastar, o Júnior Todinho vai tocando bola, domina com o Cristóvão no campo de defesa, toca a bola pra Júnior Todinho, tem Crispim, Todinho tentou fazer ali, passar o jogador, a bola acaba batendo na perna do jogador do Náutico, bola saiu, arremesso manual, campo de defesa, o Bugre vai cobrar no campo de defesa, já cobrado, domina com o Lucas Crispim, ele vem carregando a bola, para a olha, vem com quem joga, inverte o jogo da direita para a esquerda, dominando com o Bidu dominou com a perna esquerda, ele para a olha, vem com quem joga, solta a bola com o Didi no campo de defesa, vem carregando a bola para a equipe do Guarani, Didi olha, solta a bola no círculo central, David solta a bola novamente ali com o Didi fez o toque, domina aqui com o Lucas Crispim, no círculo central, fez o toque, domina com o Cristóvão olhou, parou, vem com quem joga, ele carrega a bola, vem descendo pro Bugre, fez o toque para Eduardo Peço, falta a bola ali no círculo central para Didi fez o toque para Bidu na ponta esquerda, ele carregou, olhou, ergueu a cabeça, fez o cruzamento de peixinho, afasta o Náutico, bola volta de novo com Bidu no campo de ataque, passou no primeiro, fez o toque, domina para Giovani olhou, devolveu para Bidu invadiu a grande área, cortou no primeiro, bonita jogada, 2 jogadores em cima, ele caiu, pediu pênalti, não foi nada, ele nem chegou a pedir, eu que inventei, vem tocando bola lançada pro campo de ataque, domina Jorge Henrique para o Náutico, vem carregando a bola, chega para cortar ali o Lucas Crispim, a bola saiu, mas o Bidu fez fila, hein? Só errei no momento em que ele pediu pênalti, porque ele caiu, não pediu nada ali, Júnior. Mas foi uma jogada muito perigosa da equipe do Guarani lá pela esquerda, numa trama de passes entre Bidu e Giovani, ele acabou caindo ali entre 2 zagueiros da equipe do Náutico, não pediu pênalti, mas era passível de pedir sim, Gustavo. Que coisa, hein? Abraços! Gustavo, você é sensacional, Gustavo. Vamos lá, Claudinei. Mandando abraço aqui pra rapaziada ligada na nossa transmissão aqui, a Marilda Franco torcendo para o Guarani, também o Anderson Benedito participando com a gente no Facebook, o Valdir Tominaga, o meu amigo Paulinho Moreno, lá da Rádio CBN também, curtindo a transmissão aqui com a gente, mandar um abraço para o meu amigo Nelson Lenhan, grande comentarista, está lá nas praias de Santos, curtindo a nossa transmissão, o Nelson Lenhan, o vô Lenhan. Alô, Nelson, grande abraço. E aí, Thiago Caetano, nosso comentarista que tá ficando famoso, hein? Várias propostas pra Thiago Caetano. Diz aí, Thiago Caetano. Tô esperando essas propostas aí que você tá falando tanto. Mandar um abraço pro pessoal da Gol de Placa, o pessoal tá acompanhando a nossa transmissão, a equipe Gol de Placa, pro Júnior, pro Célio, pra todo mundo, pessoal lá. Um jogo bom, né, Gustavo? Tanto o Guarani quanto o Náutico sempre tenta ser mais objetivo possível, tenta buscar sempre o ataque. Jogo interessante, jogo melhor até que acima das minhas expectativas. Conseguimos identificar alguma evolução no Guarani, Thiago? O time tá brigando mais, tá lutando mais, se entregando. Tem suas falhas ainda, principalmente o time não consegue acertar a direção do gol do Marcão, né? Finalizou bastante, mas nenhuma no alvo, nenhuma grande defesa do goleiro adversário. E o Persson dominou, disparou pro gol! Golaço! Flechada! Flechada! É gol, é gol, é gol! Do Bugre Exportação! Ele foi criticado pelo narrador, foi crucificado pelo repórter, ele dominou com a perna direita e mandou uma bucha pro fundo da rede. Ele tem o número 18 estampada na camisa.
O nome dele é Eduardo. O nome dele é Eduardo. E o sobrenome é Persson. Anota aí, torcedor. O Bugre abre o marcador no estádio Brinco de Ouro da Princesa aos 45 minutos e 50 desse primeiro tempo. Bugre na frente, Eduardo Persson, é gol, mas que felicidade, é festa na tábua. Diga aí, Levi Júnior, mas termina o primeiro tempo. Diga aí, Levi Júnior, em seguida vem Claudinei Corsi com o intervalo experiente do rádio. No momento em que acaba o primeiro tempo, Gustavo, uma pancada do Eduardo Persson de fora da área, uma bola tocada pelo Bruno Sávio, ele ajeitou para a perna direita e soltou uma bomba no canto direito do goleiro Marcão, mas ele não chegou a tempo. Agora 1-0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Intervalo do jogo. Legal, e com o hino do Bugre aí de fundo, 10 da noite, mais 18 minutos, o Guarani vai vencendo. E tem gente falando por aí, Levi Júnior. O autor do gol, Claudinei. Mas o seu chute entrou direitinho, né? A gente fica muito feliz, a gente vem treinando ali com a comissão, rapaziada toda. E querendo enaltecer o nosso grupo, que a gente vem trabalhando forte, cabeça erguida. Queria mandar um abraço lá pra minha mãe, pra minha família, que falei que ia fazendo gol hoje, pra minha namorada. Você falou, prometeu? Dediquei pra ela, semana que vem é aniversário dela. Se não fizer na próxima partida, já fico presente. Então tá, fala aí o nome então do pessoal, da sua mãe, da namorada. Dona Josi, Marcelo e Dona Bárbara. Tá bom, obrigado então. Tá aí o Eduardo Persson, Claudinei. Fazendo a festa, parece uma pessoa que eu conheço, viu? Tem mais gente falando aí, Levi Júnior? Tem, lá da equipe do Náutico, Claudinei. Pra buscar no segundo tempo. Agora a gente tem que voltar no intervalo agora, ver o que o professor vai passar. Mas a gente tá criando, tá trabalhando bem a bola. A gente não pode poder dar esse vacilo igual a gente deu agora no final do jogo. Ele já tinha arriscado antes fora da área e agora deixamos o jogador livre e ele acertou um belo chute. Agora é acertar no segundo tempo para vir buscar o empate e a virada. Falou aí o William Simões, lateral esquerdo, Claudinei. Tá muito bem, o seu destaque neste finalzinho do primeiro tempo, intervalo de jogo, Levi Júnior. É isso aí, o Guarani vence agora com gol aos 45 minutos do primeiro tempo, gol de Eduardo Persson para tirar o Urucubaca, tirar a zica aí do Guarani. Esperamos que na segunda etapa o Guarani faça mais um gol e acabe com esse jejum, Claudinei. Legal, este Levi Júnior, 10 da noite, mais 19 minutos. Levi Júnior agora vai para o descanso, também o Gustavo Marques, e eu continuo com o Thiago Caetano. Eu quero uma palhinha, só um teaser do que vai ser o seu comentário daqui a pouquinho, dentro deste intervalo de jogo. O Guarani, no apagar das luzes do primeiro tempo, fez 1-0, vence a partida, Thiago Caetano. Thiago Caetano. Jogo aberto, jogo bem disputado. O Náutico, por alguns momentos, foi melhor que o Guarani, criou boas oportunidades. E a equipe bugrina também reagiu, lutou, se entregou bastante. E quando conseguiu acertar a direção do gol, abriu o placar com 1-0 com o Eduardo Persson, que a gente tanto criticou, conseguiu fazer um gol e dar resposta e fazer o que se espera dele, né? O Guarani 1-0, Claudinei. Tá muito bem, este Thiago Caetano daqui a pouquinho ele volta aqui neste intervalo de jogo. O Guarani vai vencendo a equipe do Náutico no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No finalzinho do jogo, 45 minutos, o Guarani abriu o placar. O Bugre vence 1-0. Falamos aqui sempre em nome de restaurante Pizza do Dadá. E eu tenho um recado para você aqui, olha. Com a reabertura dos bares e restaurantes, a Pizza do Dadá está à sua espera. Diariamente aberto até às 3 da tarde no self-service do almoço e a partir das 18 horas com o jantar. Até às 22, a Pizza do Dadá te espera. Mas tem também até a meia-noite o delivery funcionando para você, aguardando o seu pedido. Pizza do Dadá, o melhor lugar para comer em Campinas. É só você ligar 3744-2121. Falamos também para Inibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a sua saúde. Peça já o seu 19-98989-3526. Futebolinterior.com.br, o portal do futebol do Brasil. Empréstimo sem burocracia é com a Global. Ligue 031 98975 2079. Global, a assessoria financeira. Com a gente nessa transmissão de até aqui
Guarani 1, Náutico 0, a equipe Gol de Placa. E o portal Acontece Cidade, que tem o comando do amigo Célio Campos e a coordenação do Fábio Salomão. Com a gente também Esporte MS Web Regional, com o comando do Cláudio Severo, e a Kennedy FM do Litoral para o Mundo, com o comando do Roger Bitti. Rápido intervalo e a gente volta já já aqui na Rádio Futebol Interior. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança pra sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você que está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior quer que o Futebol Interior aborde em áudio, WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto. 19 989 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Proni Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526.
Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. RWR, Rádio Web Regional. esportems.com.br. Kennedy FM. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Rádio Web Esporte de Primeira. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol. Intervalo do jogo. 10 horas 27 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do Náutico Timbu, vai perdendo para o Bugre por 1-0. E Gustavo Marques já deu uma flechada esta noite, hein? 1-0 para o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, intervalo de jogo, né? E o Cuiabá virou para cima da Chapecoense, né? Segundo tempo de jogo, o Cuiabá estava perdendo por 1-0 e virou para 2-1. Vence agora o Cuiabá, portanto, a Chapecoense 2-1. Mandar um grande abraço aqui para Gilberto Umbuzeiro, presidente do Clube Cultura, curtindo aqui a nossa transmissão, e também o Fumego Stefanini, lá presidente do Clube Fonte São Paulo, curtindo a nossa transmissão, e também o Marquinho Irata ligado aqui na transmissão da Rádio Futebol Interior. Deixa eu dar mais uma lembrada para você, internauta, torcedor. Amanhã, sábado, dia 29, Campeonato Brasileiro da Série B, às 11 da manhã, tem Juventude e Botafogo, numa parceria com a W Sports. A narração do Wilson Rocha, comentários do Luiz César Morales e a reportagem do João Vitor Cristóvão. Brasileirão da Série A, 7 da noite, tem Bahia e Palmeiras, numa parceria com a equipe Gol de Placa. A narração do Bruno Zaniolo, comentários de Evandro Trindade, reportagens de Daniel Reis e Júnior Alves. A ancoragem do Célio Campos. No Brasileirão da Série B, às 9 da noite, tem Sampaio Correia e Ponte Preta. A Macaca em campo contra a querida Bolívia. Narração de Carlos Corsato, a ancoragem e os comentários de Marcelo Corsato, a reportagem do Wendel Coral. No domingo, dia 30, Série A2 do Campeonato Paulista, a última rodada da primeira fase, às 11 da manhã, tem 15 de Piracicaba e Penapolense. A parceria com a Rádio Educadora de Piracicaba. A ancoragem do nosso Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro Série A tem também no domingo, 4 da tarde, jogão, hein? Santos e Flamengo, na parceria com a Rádio Nova Estação, equipe Gol de Placa, com a narração do Edson Carlos, comentários do nosso Thiago Caetano, reportagens de Fábio Augusto e Rodrigo Milani, a ancoragem do Célio Campos. Campeonato Brasileiro da Série C, às 6 da tarde ou da noite, como você preferir, tem Remo e Vila Nova, na parceria com a Rádio Tropical Propaganda, lá da cidade de Belém do Pará. 10 da noite, mais 30 minutos, Thiago Caetano, conta pra gente aí, torcedor do Guarani, tá com a expectativa boa para sair com os 3 pontos, por aquilo que você sentiu aí neste primeiro tempo? O Bugre sai vencendo 1-0, Thiago? Thiago Caetano. O Guarani começa melhor, começa arriscando, e ficou bem nítido a diferença dessa equipe do Guarani de hoje para os outros jogos. O Guarani chutando bastante de fora da área, foram 7 chutes de fora da área. Coisa que o Guarani não vinha fazendo. É verdade que no alvo, em todo o primeiro tempo, o Guarani chutou 9 bolas no gol, 7 de fora da área, só uma foi no alvo, né? Que foi o gol do Eduardo Persson. Já a equipe do Botafogo criou também bastante, chutou 8 bolas na direção do gol do Rafael Pim, sendo 2 que foram pro gol mesmo. Então, assim, um jogo que as duas equipes procuraram bastante o ataque, erraram bastante na finalização, principalmente a equipe bugrina, mas no detalhe, no finalzinho, conseguiu abrir o placar no único chute que foi no alvo. O Guarani teve 52% de posse de bola contra 48% da equipe do Náutico, então um jogo muito equilibrado, Claudinei. Bastante acerto nos passes, por isso que foi um jogo frenético, um jogo intenso para os dois lados. O Guarani teve 81% de aproveitamento nos passes, enquanto o Náutico teve 80%, um índice alto, né? E o Guarani, a gente também
tinha percebido muitos erros, principalmente na saída de bola nos jogos anteriores. Então algumas coisas diferentes hoje do Guarani. Muita entrega, um time com muita alma, muita disposição. É verdade que acaba errando em um lance ou outro, mas é detalhes. A equipe do Náutico também é uma boa equipe, apesar de não ter vencido ainda na competição. Tanto o Jean Carlos quanto o Eric, jogadores ali que atuam mais pelo setor do meio de campo, são caras que trazem muito perigo, né? Caras que tentam criar a todo momento. O Eric faz 1 contra 1, o Jean Carlos é o articulador, o cara que tem visão de jogo. Então um jogo bem equilibrado, mas o detalhe fez o Guarani sair na frente e foi o Eduardo Persson. O imponderável aconteceu. Foi o melhor em campo nesse primeiro tempo do Bugre ou Thiago Caetano? Pelo gol sim, né? Não tem como tirar os méritos dele. Acertou um belo chute, mas eu gostei bastante, gostei do Crispim. Gosto da movimentação do Giovani, tentando ajudar na saída de bola, o Bruno Sávio participando bastante, o Todinho se entregando. Então acho que o coletivo do Guarani foi melhor que peças individuais, né? Coisa que não vinha acontecendo. O Cristóvão dá uma sustentação na defesa mais interessante que o Pablo, se não vai tão bem no ataque, mas marca melhor que o Pablo. Então acho que o coletivo bugrino nesse primeiro tempo foi mais importante que o individual. Legal, este Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo aqui na Rádio Futebol Interior, falando que foi esse primeiro tempo de Guarani 1, Náutico 0. Mandar um abraço aqui para o Heron Maurício Soares, está com a gente aqui no Facebook, a Maria Madalena Pereira também, o Gilmar Lemes, o Thiago Conceição Soares, a Ivanete Silva. O Gilmar Lemes diz aqui que o Guarani vai vencer por 3-1. E a bola já está rolando, hein, Guga? Gustavo Marques, vamos pra rede. Bola rolando no segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B. O Bugre vencendo parcialmente. Eduardo Persson foi pra rede no primeiro tempo. E o Bugre começa o segundo tempo com mudança, diz aí, Levi Júnior. Começa o segundo tempo com mudança, entrou aí o Arthur Rezende no lugar do David. O David que já estava amarelado, né, na primeira etapa. Eu acho que foi essa a intenção do Thiago Carpini, Gustavo. Já cobrado, bola no arremesso manual para o Náutico. Recupera a equipe do Guarani. O Giovani, opa, deu ali uma linda jogada. E recupera o Náutico, volta a bola com o Persson. Persson tentou fazer o lançamento, recupera o Náutico novamente. E com o Jorge Henrique, fez o toque curtinho, dominando a bola ali com o Matheus Trindade. Ele abre o jogo, dominando aqui com o William Salles. O William Salles, opa! Chegou Crispim em cima dele. O William Salles caído, falta pro Náutico. William Simões. Tentou o William Simões ali pela esquerda. O Crispim parou o contra-ataque. Bola com a equipe do Náutico, Gustavo. E bola tocada com o Jean Carlos. Jean Carlos já fez o toque pro cabeça do número 25, dominando, carregando a bola para o Fernando Lombardi, para o Náutico. Bola tocada no Bida, campo de defesa, trabalhando a bola, Rafael Ribeiro. Ele erga a cabeça, manda a bola pro campo de ataque, chega para afastar Didi, manda um bico pra frente, a bola vai caindo lá no campo de defesa com o Marcão, goleiro do Náutico. Toca a bola, tocando bola para ali o Raudinei, ele dominou, fez o toque, a bola tocada, dominando, foi, sim. Só um detalhe na substituição do Thiago Carpini, o primeiro homem de marcação deve ser Eduardo Persson agora, né? Deve recuar um pouco mais, fazer esse papel do David, o Arthur Rezende fazer o papel que o Eduardo Persson fazia nas primeiras etapas, saindo um pouquinho mais pro jogo. Tá certo, tocando bola aqui no campo de defesa, a bola tocada com o William Simões, ele fez o toque, chega para recuperar a equipe do Guarani, furou ali, mas o jogador do Guarani está caído, falta e vai ter cartão amarelo pro jogador do Náutico na partida, hein? Matheus Trindade acabou de levar o primeiro cartão amarelo dele, Gustavo, chegou atrasado ali no Arthur Rezende, que mal acabou de entrar, já levou uma travada ali no pé direito. Falta para a equipe do Guarani no círculo central. E no círculo central o Guarani tem uma falta. Falta pro Bugre. O Bugre vem vencendo parcialmente. Manda sua mensagem pelo Facebook e também pelo YouTube. Claudinei Corse daqui a pouquinho vai responder aí. Deu o seu palpite. Segundo tempo, quem ganha? O Bugre ou o Náutico? Vem comigo, torcedor ainda. Jogador caído. Thiago Caetano. O David saiu, entrou o Arthur Rezende. O que você entende nessa substituição de Thiago Carpini, Thiago? Ele aprendeu com o Igor Henrique, né? Volante amarelado é sempre um risco, ainda mais o David, que é um cara que tem chegado atrasado
dar o bote, né? Chega atrasado e tem comprometido o seu trabalho. Então ele tira o David, que já tem amarelo, coloca o Eduardo Persson como primeiro volante, até para melhorar também essa saída de bola, já que o Náutico na primeira etapa, por várias vezes, quando subiu a marcação, dificultou a saída de bola bugrina. Então o Eduardo Persson tem um passe melhor, né, na teoria, que o do David. Então ele arruma 2 problemas: o primeiro do cartão amarelo do David e o segundo na saída de bola. Tá certo, esse Thiago Caetano comentando sobre a substituição de Thiago Carpini. A bola tocada, campo de defesa, Cristóvão fez o toque, chega, vai bebando o bico pra frente, sobe de cabeça, Júnior Todinho chega pra recuperar ali o Náutico, bola tocada, campo de defesa, vem tocando bola o Náutico, e chega ali, Júnior Todinho, deixou ele ali meio na contramão, o goleiro Marcão manda o bico pra frente, a bola chega espirrada no círculo central, dominando, inverte o jogo ali para o time do Náutico, domina ali com o Eric dominou na ponta direita, fez a batida pro gol, torta, foi sem direção, mandou bola pra fora, tiro de meta pro Guarani. Lá pela direita veio a equipe do Náutico, primeira oportunidade do Timbu na segunda etapa, o Eric trouxe pra perna esquerda, mas chutou fraco e torto. Tiro de meta pro Rafael Pim, goleiro do Guarani, cobrar, Gustavo. Tá certo, bateu torto, a bola foi pra fora, vai pra cobrança de tiro de meta, Rafael Pim vai fazer a cobrança, vai mandar um bico pra frente, isso, manda o bico pra frente, lá a bola lá na ponta direita, sobe de cabeça pra afastar, a bola tocada, dominando aqui, já na ponta direita, ali para a equipe do Guarani, fez o toque pra Todinho, chega pra recuperar a equipe do Náutico, manda pra fora, é arremesso manual, campo de ataque que vai ser cobrado para a equipe do Guarani. Acabou informando Claudinei Corsi. Acabou, realmente o Cuiabá virou para cima da Chapecoense, perdia por 1-0 até mais da metade do segundo tempo e virou Cuiabá 2, Chapecoense 1. Um índio caiu lá e aqui o índio tá se mantendo de pé aqui nessa partida. Detalhe, né? Sim. Primeiro os 2 gols que a Chapecoense sofre no campeonato. Que coisa, hein? A bola sai do arremesso normal para o Náutico. Reclama muito o Arthur. A bola tocada no Bedeiro, tocando bola para o Náutico. Domina, vem carregando a bola tocada já na ponta esquerda. Domina aqui com o Matheus Simões. Matheus Simões dominou, ele olhou, fez o toque de bola. William Simões, ele abre o jogo, fez o toque, a bola tocada, dominando. Vem carregando o Jorge Henrique, já fez o toque lá na ponta para Jean Carlos. Chegou para afastar ali o Valber. Manda o bico para frente, sobe de cabeça de novo. O Jorge Henrique, a bola tocada, domina, vira o corpo. Eduardo Persson fez o toque para Lucas Crispim. Lucas Crispim passou do primeiro na correria, fez o lançamento, que bolão pra Todinho na ponta direita, ele passou do primeiro carregando, meio desengonçado, ele parou, olhou, fez o corte, tentou, parou, sambou, partiu pra sambar, perdeu. Todinho, achando que é Messi, achando que é Cristiano Ronaldo, ele volta de novo, lá vem ele carregou, bateu pro gol, bateu em cima, pediu gol, aí o juiz falou nada, não foi nada, tocando a bola no campo de defesa ainda o Náutico, a bola tocada recupera a equipe do Guarani, é um perde-ganha, domina com Crispim fez o toque para Eduardo Persson no campo de defesa, tocando bola, toca a bola com ele, Valber fez o toque, domina aqui, para o Didi dominou ali na zaga esquerda, ele preparou, olhou, fez o toque, dominando ali com o Arthur já pegou, ele para, olha, vem com quem joga, vem carregando a bola, pediu o Crispim, pediu para tocar para Valber está com tranquilidade no campo de defesa, solta a bola de novo com o Didi abre a cabeça, vem carregando a bola, carregando para a equipe do Guarani, e carregou, sofreu falta, e falta pro Bugre, lá próximo à linha divisória para o campo de ataque, Levi Júnior. O Didi tentou puxar o contra-ataque, Gustavo, em ótimo momento ali do Guarani e foi empurrado pelo Salatiel. Falta para a equipe do Bugre no campo de defesa. No campo de defesa, sim, Claudinei Quarci. Mandar um abraço aqui pro John Alves, tá ligado com a gente aqui, torcendo pelo Guarani. E o Paulo Pires, lá de Mato Grosso do Sul, perguntando qual é a pontuação do Guarani no momento. É 12º colocado, com 6 pontos em 18 disputados, né? A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani até aqui 12º, 6 pontos. Mas dá um toque pro Paulo Pires, viu, Paulo? Você que tá ligado com a gente aí, é só entrar no site Futebol Interior e você baixa lá o placar ao vivo e você vai ter sempre essa informação aí a todo momento que você quiser, tá certo? Grande abraço, obrigado pela audiência aí.
domina no campo de defesa, William Simões, ele toca a bola curtinha, vem descendo com Fernando Lombardi, o Fernando Lombardi não, era o Rafael Ribeiro dominou, camisa número 30, ele solta a bola, dominou a bola aqui agora com o Fernando Lombardi, ele fez o toque aqui com o William Simões na ponta esquerda, fez o toque para Jean Carlos carregando a bola, veio o Náutico, pediu novamente, Jorge Henrique dominou para o William Simões parou na recuperação, recuperou muito bem ali o Cristóvão, está caído o capitão Bugrino, e era para cartão em cima do Banana, hein, ô Levi Júnior? É isso aí, o Cristóvão fez uma ótima recuperação de bola no campo de defesa do Guarani. O William Simões viu que o Cristóvão puxaria o contra-ataque perigoso para a equipe do Guarani, puxou o lateral do Bugre, mas não levou amarelo, foi só falta. Bola agora no campo de defesa, Gustavo. O lance anterior, Claudinei Corsi, o Júnior Todinho acabou reclamando que a bola tocou no braço, do atacante do Náutico. Para você, tocou, houve o toque ou não? Não, eu pego o lance aqui, mesmo porque o braço estava colado no corpo do jogador e pegou mais costas do que braço, na verdade, né? Então a reclamação ali foi exagerada. Indevida. Indevida. Bola tocada no círculo central, vem tocando bola o Náutico vai perdendo o jogo, o Guarani vai vencendo o Ufa. 9 minutos, daqui a pouquinho o giro, sim, Claudinei Corsi. Olha, quero lançar aqui um desafio para quem está ouvindo a nossa jornada esportiva aí, no Facebook. Você que está ouvindo aí, tem muita gente que participa e sempre participa com a gente aqui. A gente até conhece alguns ouvintes. Conhece assim, no Facebook, né? Pelas mensagens. Mas eu tô chamando você que está ouvindo aí a nossa jornada esportiva e desafiando você. Manda uma mensagem pra gente aqui e diz onde você está ouvindo aí a Rádio Futebol Interior, essa jornada que o Guarani vai vencendo o Náutico 1-0, para eu poder mandar um abraço para você aqui e para sua cidade. Mande a sua mensagem aqui no nosso Facebook. Tá certo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu acabei acompanhando aí no intervalo, Claudinei Corsi, obrigado pelo carinho da audiência, dos nossos torcedores. A nossa rádio estava batendo o Facebook em primeiro lugar, hein? Que coisa! E vem descendo aqui o Náutico, falta perigosíssima no campo de ataque, o jogador Jorge Henrique está caído. E agora aguenta o coração, hein, Levi Júnior? Aguenta o coração, uma falta quase na linha da grande área, Gustavo. Jorge Henrique tabelou com o Salatiel, o Arthur Rezende chegou atrasado, cometendo a primeira falta dele no jogo. Na minha opinião era para amarelo, mas o juiz não marcou nada. Falta perigosa para a equipe do Náutico, Gustavo. E falta perigosa, vai ter substituição na equipe do Náutico, 10 minutos. Eu vou girar o tempo e placar de jogo, ainda bem que está parado o jogo. Tempo e placar. 11 minutos e 5. Segundo tempo, Guarani 1, Náutico 0. O Avaí venceu o Oeste por 2-0. Oeste, próximo adversário do Guarani semana que vem. E o Cuiabá virou para cima da Chapecoense, perdia por 1-0, venceu. Final de jogo, Cuiabá 2, Chapecoense 1. Amanhã, 11 da manhã, tem Juventude e Botafogo. Rádio W Esportes e Rádio Futebol Interior. Botafogo com muitos problemas com o jogador positivado com a Covid-19. Gustavo Marques, vamos pra rede. E aqui tem uma falta perigosa, vai pra cobrança, será que vai ser Jean Carlos ou Jorge Henrique? Jorge Henrique deixou pra Jean Carlos, bateu pro gol na barreira. Houve um desvio aí, escanteio pela direita, escanteio pro Náutico, Levi Júnior. Jean Carlos que bate muito bem na bola, Gustavo, dessa vez preferiu soltar uma bomba ali pra meta do Rafael Pim, mas a bola desviou na barreira, escanteio para o Timbu. E escanteio perigoso lá no campo de ataque, é pela direita, vai pra cobrança, na grande área, o toque de cabeça, nossa! Faltou muito pouco!
Quase o Náutico empata o jogo. E ele é baixinho, hein? O Jorge Henrique, ele é baixinho. Ele conseguiu subir sobre a defesa do Guarani e a bola foi pra fora. Eu tô em dúvida se foi o Jorge Henrique ou se foi o Salatiel. Não foi o Fernando Lombardi, viu, Levi Júnior? Gustavo, subiram juntos ali o Jorge Henrique. Deve ter aí seus 1,70 de altura. E o Fernando Lombardi, grandalhão, subiram juntos, sozinhos, né? Sem acompanhamento de nenhum zagueiro do Guarani. Mais uma vez, para deixar claro. Pra variar. E cabeceou para fora. Tiro de meta para o Rafael Pinto. Guga. Diga. Olha, a rapaziada mandando aqui pra gente de onde estão vindo aí, né? Eu desafiei aí o ouvinte da Rádio Futebol Interior. Tem o Luiz Carlos lá em Curitiba curtindo a nossa transmissão. O Antoninho PSC lá em Salinópolis, no Pará. E também o Marcos Brilhante está em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu continuo pedindo para a rapaziada aí, mande aqui a sua mensagem no nosso Facebook para a gente registrar a sua audiência e mandar um abraço aí para a sua cidade, para o seu estado, ou quem sabe até para você que está fora do nosso Brasil. Diga aí, Thiago Caetano, 14 minutos, 13 minutos e 50. É o segundo tempo, o Guarani vai vencendo, o Náutico crescendo nesse segundo tempo, hein, Thiago? O Náutico não tem nada a perder, né? Já tá perdendo de 1-0, pressão é grande lá pro lado do Gilson Kleiner, então vai se lançar mesmo pro ataque e vai tentar cruzar muitas bolas na área. Então agora é o momento de dobrar a marcação, principalmente pelos lados do campo, ter uma atenção maior, uma concentração, um nível de concentração absurda do miolo de zaga bugrino, porque agora o Náutico não tem nada a perder e vai começar a alçar a bola na área. Sabe que o Guarani é vulnerável quando joga a bola na área, quando cruza as bolas na área na defesa do Bugrina. Então a equipe do Guarani tem que redobrar a atenção, o ataque, os homens de frente, ajudar na marcação, principalmente pelos lados do campo, porque vai ser a investida do Náutico, agora vai ser grande, e quando tiver posse de bola tentar acelerar, tocar mais rápido essa bola, não adianta prender, puxar o contra-ataque mais rápido, para conseguir chegar com uma transição rápida pro campo ofensivo e conseguir tentar matar o jogo, fazer o segundo gol para deixar um pouco mais tranquilo as coisas. Esse Thiago Caetano vinha descendo o Náutico. Guga, oi. Deixa eu perguntar aqui, né, pro Levi Júnior, né? Apareceu ali a bandeira, a assistente, como é que é o nome dela? Gisele. Eu já sabia da sua pergunta. Ele começou a dar risada já aqui. Como é o nome dela? Gisele. Tá atuando bem hoje a Gisele? Não tá muito bem a Gisele, não. Não gostou muito da Nada a ver. Ele já levou um puxão de orelha no jogo passado. Nada a ver. Ele elogiou muito a bandeirinha. Fiquei sabendo que dormiu na sala. Tá complicado. Tá bom, então chega o momento momento Maguila. Manda um abraço aí, Levi. Vai, aproveita, viu? Um grande abraço, um grande beijo pra Luísa Matias. É isso que você queria, Gustavo? E outro pra dona Nahara. Isso. Tá bom, então. Tá mandado aí o abraço. E o Bugre tem uma falta aqui pela ponta direita. O Bugre tem uma falta pela ponta direita. Uma grande oportunidade. O torcedor acompanhando. E o Cristóvão jogando muito hoje, viu, Thiago? Estou gostando muito do Cristóvão, hein? O Pablo, hein? Não sei não, hein? Eu acho que o Thiago Carpini conseguiu ali arrumar a ponta direita, hein, Thiago? Daqui a pouquinho você vai comentar porque tem uma falta perigosa. Uma falta perigosa aqui para o Bugre cobrar agora. Vamos lá, Guarani! Eu quero o gol! Pidu na grande área, São Quis, gol, quase! Valber subiu. Nossa, o estourou agora, hein? Valber subiu sozinho de cabeça. Eu já estava tirando a flecha da bolsa. O Bugre perde uma grande oportunidade. Era o segundo gol inscrito do Bugre na partida. Mas o Valber não conseguiu. Meu Deus, Thiago. Se eu te contar quem vai entrar, você não vai imaginar. Diga aí. Uma bola alçada na área pela falta cobrada pelo Bidu, Gustavo. O Valber subiu sozinho dentro da pequena área de cabeça. Gol que não pode perder. O segundo já que o Guarani perde. O primeiro no primeiro tempo com o Júnior Todinho, cara a cara com o goleiro. E agora o Valber dentro da pequena área. Desperdiçando a segunda chance, já era pra estar 3, hein, Gustavo? Tá certo, e tem substituição no Guarani. A primeira já vou revelar, Thiago. Elias Carioca tá no campo, daqui a pouquinho o Levi Júnior vai dizer quem saiu, viu? Thiago, mas vamos lá, Thiago, pode comentar aí, Thiago. O Cristóvão, na minha opinião aí,
muito bem na partida, hein? Ele dá mais equilíbrio, né, Guga? Se ele não vai tão bem no ataque, nos cruzamentos, não dá tanta profundidade, ele marca melhor que o Pablo e tem escapado bem, tem mostrado velocidade nos contra-ataques, tem sido uma válvula de escape interessante. Então, eu acho que o Pablo, nesse momento, vai ter que esperar um pouquinho, que realmente o Cristóvão, ele traz mais equilíbrio defensivo para a equipe do Guarani. E São Paulo na ponta esquerda fez o cruzamento, teve um desvio, escanteio. Escanteio pro bravo Bugre Guerreiro, uma grande oportunidade. São Paulo chegando com perigo. O Bugre Guerreiro começa novamente a sentir o cheiro do segundo gol. Gustavo. Sim. Então, só para deixar claro, saiu o Júnior Todinho e entrou o João Paulo. Vai que é sua, Gustavo. E vai pra cobrança de escanteio, flutuou na grande área, chega pra afastar, voltou com o Persson novamente, Persson bateu pro gol, com tranquilidade, Marcão pega a bola, completa Levi. Então saiu o Júnior Todinho com a camisa número 29 pra entrada do João Paulo, novidade aí na equipe do Guarani. E saiu também o Giovani pra entrada do Elias Carioca, Gustavo. E Elias Carioca tá em campo também, o João Paulo, bola tocada com o William Simões ergue a cabeça pro Náutico, bola tocada pro Jorge Henrique parou, olhou, fez o toque novamente, caiu, é falta pro Náutico, e vai ter, parece que uma substituição também no Náutico. Ali vamos ver, o cabo da partida está pedindo ali calma, paralisou ali a partida, diga, Thiago. Mexeu pra frente o Clarpini, né? O Todinho no lugar do João Paulo, tudo bem, mas ele tira o Giovani, que o Todinho, desculpa, no lugar do o Elias Carioca no lugar do Todinho, tudo bem, 2 atacantes. Tudo bem que o Elias é mais referência que o Todinho, não flutua tanto. Mas aí ele tira o Giovani e coloca o João Paulo. O João Paulo é também atacante. Então o Carpini tentando manter o Guarani no campo ofensivo para não chamar o Náutico tanto para cima dele. Coisa que aconteceu contra o Paraná. Então o Carpini ele vai adquirindo uma experiência com os resultados negativos. Não vamos chamar o Náutico para cima, vamos tentar manter a bola no ataque, vamos tentar continuar criando para quem sabe fazer o segundo gol, daí sim se recuou um pouquinho, mas gostei das alterações, até surpreendente do Thiago Carpini. E tem escanteio para cobrança, Jean Carlos pro Náutico fechado, sobe Rafael Pim para fazer, a bola volta novamente reboteada, chega para cobrança para batida, o William Simões com tranquilidade, Rafael Pim pega a bola para a equipe do Guarani, sim. Registrar aqui a audiência do Éder Primos, ele está em Dayatuba curtindo a nossa transmissão, e também a Sônia Marques. Lembrando que junto com a gente a equipe Gol de Placa, portal Acontece Cidade, do Célio Andrade e também do Fábio Salomão. Esporte MS Web Regional com o Cláudio Severo e a Kennedy FM do Litoral para o Mundo com o Roger Bitt. Toda essa rapaziada junto com a Rádio Futebol Interior. Até aqui o Guarani vai vencendo o Náutico 1-0, Gustavo Marques. 1-0 pro Guarani. Eu tô feliz, torcedor. Eu estou feliz, torcedor. O Guarani vai vencendo o jogo. Vamos girar, né? Vamos girar o tempo e placar de jogo. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro Série B. Segundo tempo, 20 minutos. O Guarani vai vencendo 1-0. Guarani 1, gol de Eduardo Persson, Náutico 0. E hoje já tivemos mais 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta rodada, o Oeste perdeu para o Avaí por 2-0 e o Cuiabá de virada venceu a Chapecoense 2-1. Neste domingo, 16 horas, direto da Vila Belmiro, a equipe Gol de Placa ao lado da Rádio FI para Santos e Flamengo. Um show de emoções para você. Estação FM. Rádio Futebol Interior, sempre junto de você. É isso aí, torcedor. Mudou, Gustavo? Sim, se mudou, a informação é sua. Na equipe do Náutico saiu o Eric com a camisa 33, entrou o Thiago Fernandes com a camisa 77, saiu o Hereda, lateral direito, com a camisa número 2 e entrou o Brian com a camisa número 31. Tá certo. Substituições aí, tá trazendo pra gente, trouxe pra gente aí o nosso querido repórter Levi Júnior. Claudinei na ponta do microfone. Tem ouvintes aí? Sim, Claudinei. Vocês estão na tela aí, né, da Rádio Futebol Interior. Queria saber do ouvinte que tá vendo vocês aí, qual é a camisa mais bonita do Guarani? É a do Gustavo Marque, da Umbro, ou é a do Levi Júnior, da Topper, né? Você pode opinar aí, você que tá vendo
na telinha aí do nosso Facebook, o Gustavo e também o Levi Júnior. Bruno Savo bateu pro gol, espalma o goleiro. Ele dominou bem, bateu bem também, chega pra fazer o milagre, Marcão. Falta de novo, Bruno Savo fez o corte, olha que bonita jogada, bola tocada, reboteada pra trás, domina com o Lucas Crispim no campo de ataque na ponta direita. Ele olhou, vem com quem joga, bola tocada, inverte o jogo da direita para a esquerda, domina aqui com o Didi. Didi no círculo central, fez o toque pra Persson novamente pra Didi. Didi inverte o jogo, bola tocada pra Valber. Valber dominou, preparou, fez o toque, domina para Eduardo Persson já virou o jogo, deu toque com qualidade aqui na ponta e direita para Cristóvão, ele ergueu a cabeça, tá passando ali, fez o toque para João Paulo, chega de cabeça para afastar a zaga, a bola voltou de novo pro Guarani no campo de ataque, domina Cristóvão, fez o toque para Crispim devolveu para Cristóvão para Crispim, fez o toque para João Paulo na tabelinha, dominou para Arthur escorregou o Persson e agora desce no contragolpe, o Jean Carlos fez ali o lançamento para o Salatiel, ele carregou no mano a mano, chega Didi pra cortar, não conseguiu, Salatiel volta, gira o seu corpo, fez ali a abertura de jogo, fez o toque, tocando bola, se lançando pro campo de ataque, inverte o jogo da direita pra esquerda, domina com Jean Carlos na esquerda, invadiu a grande área, caiu, pediu falta e deu falta pro Guarani, deu falta para o Guarani, ainda bem, Levi Júnior. Jean Carlos veio lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, já entrando na área. O Lucas Crispim deu um jogo de corpo no Jean Carlos, ele caiu, pegou a bola com a mão e o juiz marcou mão, falta para a equipe do Guarani lá no campo de defesa. Guga, sim. Mandar um abraço aqui para o Marco Aurélio Jascuf, lá de Três Barras, em Santa Catarina, ligado, curtindo com a gente aqui, e o Lucas Campanha também, 1-0 para o Guarani até aqui, segundo tempo, viu, Lucas Campanha? Segundo tempo e o torcedor acompanhando, 24 minutos, Thiago. O jogo tá aberto ainda, né? O Náutico tenta, agora o Gilson Kleina mexeu, colocou o time mais ofensivo, colocou o time para atacar mesmo o Guarani, e o Guarani vai ter os espaços. Agora é o momento de tentar ser mais efetivo possível quando tiver a posse de bola. Tentar acertar principalmente nos contra-ataques para matar o jogo. O Náutico se lança cada vez mais, Guga. Tá certo, torcedor comigo, acompanhando a transmissão do futebol. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você acompanhando o Levi Júnior, tem informação ali. Parece que tem jogador caído do Náutico aí, Levi. Gustavo, o William Simões, lateral esquerdo do Náutico, subiu de cabeça no que caiu. Deu um entorce ali no tornozelo esquerdo, um entorce pelo jeito muito, muito forte. O William tá chorando, tá deitado ali no campo. E a Maca já está vindo, pediu para ser substituído o lateral esquerdo do Náutico, Gustavo. O Claudinei disse nos bastidores que o Guarani estava batendo muito. E você tem razão, Claudinei. O Guarani bate desde o primeiro tempo e isso me preocupa muito, viu? E o que a gente tá vendo ali, né, que o massagista espirrou aquele sprayzinho milagroso, mas ali, aonde ele espirrou, com o tanto que tem de tornozeleira, de bandagem, não chega nem na pele do jogador, né? É só para dar aquele efeito moral que o massagista fala, olha, filho, vai passar, viu? Fica tranquilo que vai diminuir a dor. Mas o cara tá quase chorando ali, viu, Guga? Chegou pesado o jogador, ou até mesmo o Thiago, que está acompanhando a partida também, o Guarani batendo muito, né, Thiago? E não é de hoje, né? Tem que ficar esperto aí, porque se pegar um juiz meio aí problemático, pode dar um cartão vermelho aí pro Guarani, né? É um juiz problemático, legal. É um excesso de vontade, né? Isso mostra excesso de vontade. Às vezes chega atrasado no lance e acaba pegando o adversário. Eu venho pedindo, até que eu comentei já com o Claudinei em outra jornada, para o time matar às vezes uma jogada, perde a posse de bola, mata a jogada para evitar os contra-ataques, mas não precisa ser com violência, né? Mas isso para mim mostra excesso de vontade da equipe bugrina na noite de hoje. A bola tocada, recupera Elias Carioca, vem carregando para a equipe do Guarani. Elias Carioca fez o toque, domina aqui para Arthur Rezende, ele dominou, fez o toque, bola tocada no campo de defesa, domina aqui com o Didi fez o toque para Valber domina no campo de defesa, ele vem tocando bola, carregando para a equipe bugrina, domina aqui com o Lucas Crispim na correria, foi no mano a mano, fez o toque errado, recupera o Náutico, vem carregando a bola do contragolpe, para a hora, vem que quem joga, chega, Cristóvão fazendo falta, o jogo está paralisado, o jogador caído, falta para o Náutico, campo de defesa, Levi Júnior. Mais um passe errado ali do meio de campo da equipe do Guarani. A bola da vez foi o Lucas Crispim. E aí no contra-ataque o Cristóvão acabou fazendo a falta.
falta no círculo central para a equipe do Náutico, Gustavo Marques. É isso aí, também tem substituição no Náutico daqui a pouquinho. Levi Júnior vai trazer a substituição, 27 minutos e 30. O Guarani vai vencendo parcialmente no jogo, mas tem que tomar cuidado, porque o Náutico é forte. O Náutico pode sim fazer pelo menos um gol na partida, o Guarani tem que ficar esperto. Sim, tem que fazer gol, né, Thiago Caetano? Tentar matar o adversário, né? Não deixar o Náutico acreditar que é possível buscar um empate. Continuar em cima, continuar marcando com as suas linhas altas. Não é hora de recuar ainda. Então, continuar agredindo. As alterações do Thiago Carpini mostram que a ideia é essa. Mas os jogadores dentro do campo têm que se entregar. Tem que continuar mantendo a concentração no nível mais alto e tentar, assim, buscar o segundo gol. Aí, se caso o segundo gol não sair por volta dos 42, 43 minutos, o time fecha. Mas ainda não é hora, ainda é cedo. É isso aí, 28 minutos e 30, substituição na equipe do Náutico de Zague Levi Júnior. Saiu contundido ali no tornozelo lateral esquerdo do Náutico, o William Simões com a camisa número 6, entrou no lugar dele o Eric Daltro com a camisa número 66. Saiu também o Jorge Henrique, ex-Corinthians, com a camisa número 23, para a entrada do 19, Paiva, Gustavo Marques. Repetindo, saiu o Jorge Henrique, entrou o Paiva com a camisa número 19. Anotado, chega para recuperar a equipe do Guarani, vem descendo o Náutico, chega, Lucas Crispim fez o bico pra frente, sobe de cabeça, Bruno Sávio recupera no círculo central, vem tocando bola, o Náutico, bola tocada com o Marcão, marcando o campo de defesa, vem carregando a bola tocada, vem descendo a equipe do Náutico, campo de defesa, abrindo o jogo, fazendo a abertura, Fernando Lombardi, e ali tem jogador do Guarani caído, é o Bruno Sávio caído, ali foi numa trombada forte, não aguentou e levou a pior, jogador caído reclamando muito ali, Bruno Sávio. É isso aí, o zagueirão ali do Náutico, Rafael Ribeiro, aparentemente com seus 1,95 de altura, muito grande, deu uma trombada ali no Bruno Sávio, aí fica difícil, né? Demorou ali pra conseguir respirar de novo, mas já levantou, bola com a equipe do Náutico. E bola com a equipe do Náutico no campo de defesa, vem tocando bola, toca a bola, ele passa no primeiro, passa no segundo, passa no segundo central, vem tocando bola, campo de defesa, bola tocada já com o Lombardi fez o toque no Bruno com camisa número 6, entrou agora o Henrique Daltro, Eric Daltro, obrigado Levi Júnior, a bola tocada chega para recuperar, Eric Daltro fez o toque, bola tocada no Mira, fez o toque, o lançamento chega para recuperar, toca a bola, Valber passa no primeiro, passa no segundo, carregando no contra-golpe, passa no terceiro, caiu, é falta, próximo do círculo central, o Valber desceu bem com tranquilidade, hein? Passou dois jogadores, o terceiro pegou ele, caindo, falta, campo de defesa. É, o Valber vinha puxando o contra-ataque para a equipe do Guarani, porém ainda no campo de defesa, o meia da equipe do Náutico acabou puxando ele, falta para a equipe do Guarani, Gustavo. Sim, uma passadinha aqui pelo YouTube, mandando aqui um grande abraço, agradecendo a audiência do Carlos Renato e também do Márcio Carvalho, na escuta no YouTube. Márcio Carvalho, grande amigo, cantor e compositor Márcio Carvalho. Ele que fez a vinheta Gustavo Marques, vamos pra rede. Companhia. A bola tocada no meio. Chega até a dançar. De ataque. Pronabidu fez o cruzamento, domina Elias Carioca que o Thiago ama, fez o toque, bola pra trás, bateu pro gol, Arthur, mandou bola pra fora. Uma excelente jogada no Bugre com tranquilidade, Elias Carioca viu o Arthur chegando, fez o toque, ele bateu forte, a bola foi sem direção, pediu um desvio, e aí escanteio pro Bugre no segundo tempo de Zague Levi Júnior. Ótima jogada do Guarani, já dentro da área o Arthur Rezende conseguiu um chute forte, mas desviou no zagueiro do Náutico, escanteio lá pelo lado esquerdo, Gustavo. Escanteio lado esquerdo, o Guarani tem uma grande oportunidade, lá na grande área, o cruzamento sobe de cabeça ali, o Elias Carioca teve um desvio, é tiro de meta pro Náutico, Levi Júnior. Subiu ali, tentou subir na verdade o Didi, mas não conseguiu nada, Gustavo. Tiro de meta para a equipe do Náutico. Já cobrado, bola lá na grande área, chega para afastar, deu ali o chapéu, o Eduardo Persson fez o lançamento, chega para afastar, a bola volta novamente, domina ali, o Náutico fez o lançamento lá nas costas, domina na ponta esquerda, vem carregando, tocou bola mais para trás, chegou para tendo de primeiro, Jean Carlos, bola na rede. Bola na rede, campeão.
É gol do Náutico! E fez um passe meio sem enxergar, hein? Nas costas, tocou bola pra trás, chegou o Jean Carlos com uma tranquilidade. Não foi só o Jean Carlos, foram os 3 jogadores que teve um toque na bola, com tranquilidade foi tocando, fazendo tabelinha, soltou pra Jean Carlos e disse: faz, porque aqui é mãe. Mandou bola pro fundo da rede, empata o jogo na defesa do Guarani, que qualquer um faz o gol, empata Jean Carlos, camisa número 10, na marca de 32,50 deste segundo tempo, tudo igual no brinco de ouro, e desce o Guarani, Bruno Sávio bateu pro gol, recuou pro Marcão, mas o detalhe do gol, o detalhe do empate é todo seu, Levi Júnior. Golaço do Náutico, viu, Gustavo? Acabou de entrar agora o Paiva com a camisa número 19, chegou na linha de fundo, deu o passe para o Salatiel, que ajeitou a bola perfeitamente para o Jean Carlos, ajeitou de letra. O Jean Carlos só escolheu o canto, tirou do goleiro Rafael Pim e empatou a partida para o Náutico. Agora 33 minutos, Guarani 1, Náutico 1, Gustavo. O problema agora é o emocional, né? O Thiago Caetano, o Guarani não consegue segurar o seu emocional quando toma o gol. Vamos ver agora, né, Thiago? Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida. É o risco que o Thiago Carpini correu de não reforçar o setor defensivo, né? Colocando jogadores que gostam mais de jogar com a posse de bola e não sem a bola. Os espaços ficaram claros para a equipe do Náutico, que trabalhou bem a bola e conseguiu finalizar no gol do Rafael. O Náutico não tinha criado grandes oportunidades nessa segunda etapa, sempre rondando a área bugrina, é verdade, sempre levando perigo, mas não sendo tão efetivo. E na hora que o passe encaixou, o time conseguiu evoluir e chegou para finalizar. Então, agora vamos ver como vai ser o emocional desses jogadores nessa reta final. E desce de novo o Náutico, mais um lançamento na grande área, dominou e sozinho, abriu, fazeu, bateu pro gol! Milagre de Rafael Pim! Outra jogada igual, hein, Levi Júnior? Lançamento meio sem entender, com tranquilidade. O Náutico chegou, bola tocada pra trás, bateu pro gol. A sorte que o Rafael Pim estava esperto no contrapé do goleiro. Ele foi eficiente e faz um verdadeiro milagre pro Bugre na partida, Levi Júnior. Mais uma vez o Náutico chegou com perigo dentro da área do Guarani, Gustavo. Salatiel, mais um passe brilhante. O atacante do Náutico agora chutou, mas o Rafael Pim conseguiu fazer a defesa. A bola foi no meio. Rafael Pim fez a defesa. Continua 1, Gustavo. É impressionante, Thiago Caetano, como o Guarani ele consegue se apagar na partida. Quando toma gol, ele fica totalmente destabilizado, vulnerável para o adversário no quesito tomar gols na partida, Thiago. E é sempre em sequência, né? O time toma um gol, parece que realmente é um apagão que acontece. O time não consegue reagir imediatamente, o time demora para assimilar o golpe, e aí é onde que os placares têm sido sempre desfavorável para a equipe do Guarani, com esses momentos que o time sofre o primeiro gol. Em vez de o time tentar tranquilizar, vamos tocar um pouco a bola, segurar, respirar, não. O time tenta sair de qualquer maneira para o ataque, aí é onde que no contra-ataque o adversário tem conseguido causar grandes prejuízos para a equipe bugrina. Outro lançamento parecido, peraí, gente. O lado esquerdo do Guarani tem uma avenida. Já é o terceiro lançamento com tranquilidade. O jogador da equipe do Náutico consegue invadir a grande área, o Levi Júnior. O lado esquerdo de ataque, né? O Cristóvão ali tá passando por maus bocados agora, depois do gol da equipe do Náutico, Gustavo. Tá complicado, hein? E vem descendo a equipe do Guarani, bateu pro gol, bateu pra fora. Mudou, Gustavo. O São Paulo chegou batendo pro gol. Teve um desvio, arremesso manual, campo de ataque para a equipe do Guarani. Segundo tempo, 36 minutos e 40. Mudou, a informação é sua. Mais uma substituição do Thiago Carpini. Dessa vez saiu o Crispim com a camisa número 10 para a entrada do Pablo, camisa número 17. E para tocada, domina a equipe do Guarani, muito forte. Ia chegando pro Cristóvão, sim, a informação. Alguém me chamou? Sim. Só liga o microfone, Thiago. Isso. Opa, desculpa. Isso. O Levi falou ali que até, inclusive, o Cristóvão já não está mais conseguindo dar o suporte que ele estava dando no primeiro tempo, né? Defensivo, marcando melhor. Mas tem um porquê disso. Nas alterações do Thiago Carpini, quando ele tira o Giovani e o Todinho, o que acontece? Quem entrou não está acompanhando a origem da jogada, o começo da jogada.
Então, o espaço está acontecendo para que esses lançamentos aconteça. E aí, aonde que o Guarani está estourando ali atrás. Então, tanto o seu João Paulo, quanto o Elias Carioca, eles têm que acompanhar a jogada, acompanhar a origem ali para não acontecer esses lançamentos. Está tendo espaço e a equipe do Náutico tem conseguido evoluir. Então, o certo, a intenção do Carpini foi boa. Os jogadores que entraram, que não estão conseguindo, na minha opinião, no momento sem bola, tem que jogar, correr para trás. Marca a saída de bola adversária para esse lançamento longo não acontecer. Tá certo, tá aí informação ali, análise também de Thiago Caetano, bola tocada, campo de ataque, vencendo a equipe do Náutico, chega na marcação Cristóvão chega, manda o bico pra frente, lá pro campo de ataque, sobe de cabeça pra escorar João Paulo, fez a tabelinha bonita ali, Bruno Sávio, mas o João Paulo estava já meio destabilizado na jogada, a bola saiu, arremesso manual, campo de defesa pro Náutico. Vinha numa ótima oportunidade a equipe do Guarani, mas o João Paulo já estava desestabilizado, como você disse, não conseguiu receber o passe do Bruno Sávio, Gustavo. E tá certo, tá lá Gilson Kleina tentando arrumar a sua equipe, o Guarani se lançando pro campo de ataque, domina com Elias Carioca, ele dominou com a perna esquerda, Temido passando, pedalou, foi pra cima, Elias Carioca com tranquilidade, passa no primeiro, fez o toque pra Persson, e Persson fez a abertura de jogo, dominou aqui com camisa 37, bola tocada, domina ali, cruzamento na grande área pro Cristóvão, chega pra cortar a zaga, domina João Paulo, volta João Paulo com a perna esquerda, fez o cruzamento na grande área, e agora o toque de cabeça, chegou pra afastar, ajeitou bonito ali a jogada, chega e afasta o Náutico. Chegou fazendo falta quando ia tentando a recuperação ali o Bruno Sávio. Acabou fazendo falta no campo de defesa para o Náutico. O Guarani vai empatando o jogo, torcedor. Bola alçada na área do Náutico pelo João Paulo, que entrou agora na segunda etapa. O Bruno Sávio tentou de cabeça, não conseguiu. O Rafael Ribeiro conseguiu ganhar dele de cabeça e depois ganhou embaixo também. O Bruno Sávio acabou fazendo a falta. Falta para o goleiro do Náutico, Gustavo. Já cobrado, a bola tocada, domina lá no campo de ataque. Tem falta para a equipe do Náutico. Arremesso manual para o Náutico. 39 minutos e 50. Segundo tempo, vai empatando o jogo. O Guarani empata o jogo dentro de casa, sim. Informação. Só confirmando que com este empate agora, o Guarani ocupa a 15ª colocação com 4 pontos ganhos, né? Tava somando 6 pontos, já perdeu 2 pontos aí com esse empate agora. Momentaneamente o Guarani na 15ª colocação com 4 pontos. E tá certo, 40 minutos. 40 minutos, segundo tempo. 1 pro Náutico, 1 para a equipe do Guarani. O Bugre jogando dentro de casa, girando o tempo do jogo, 40 minutos e 30. Boa força. Da tarde. É isso aí, torcedor, 40 minutos. É isso aí, torcedor. Vem comigo na cobrança de falta. Falta para a equipe do Náutico. Cobrará o Jean Carlos. É bom jogador, hein? Jean Carlos vai para a cobrança. É falta perigosa. Vai para a cobrança ali o Jean Carlos. 2 jogadores do Guarani na barreira. O Eduardo Persson e também o João Paulo. Vai para a cobrança. Se segura aí, Guarani. Pelo amor de Deus, Guarani. Se segura aí, Bugre Guerreiro. Vai para a cobrança de falta, partiu para a cobrança, disparou pro gol, disparou em São Paulo, a bola cai com tranquilidade para a equipe do Guarani, chega para afastar, arremesso manual lá pro campo de ataque, arremesso manual para a equipe do Náutico, Levi Júnior. O Jean Carlos, que tem uma potência na perna esquerda, né, Gustavo? Ele não tem medo de arriscar, tava muito longe, ele chutou pro gol, mas dessa vez desviou no João Paulo, bola com a equipe do Náutico lá no ataque, Gustavo. Já cobrado, para a cobrança de arremesso manual, o camisa número 66, o Eric Daltro, lá na grande área, sobe de cabeça para afastar ali a zaga da equipe do Guarani. Mais uma vez o Elias Carioca ia tentando ali outro escanteio, 42 minutos, o Guarani vem se sentindo aí acuado o Guarani. O Thiago, aos 42 minutos, o Náutico ainda pressionando o Bugre, tem escanteio. O Thiago daqui a pouquinho vai dar sua opinião também. Bugre, Guarani, se segura aí.
ali pra cobrança, Jean Carlos na grande área, sobe de cabeça pra afastar a zaga bugrina, a bola volta, domina, chega na marcação ali, o Valber caiu ali, o João Paulo, foi falta, hein? Não deu, cruzamento na grande área, toca de cabeça, passa pra todo mundo, voltou, disparou pro gol em cima da linha, salva a zaga do Guarani. Em cima da linha, salva a zaga do Guarani. Num cruzamento na grande área, subiu de cabeça, conseguiu cabecear na zaga do Guarani. Voltou mais uma vez, o Zalatiel bateu pro gol, não conseguiu fazer. Que coisa, desce o Bugre, bola tocada lá pro campo de ataque. Bruno Sávio pra fazer cruzamento muito forte. Vem caindo com o Pablo, ele consegue recuperar pro Guarani. Bola tocada, domina aqui com o Cristóvão. Ele fez o cruzamento totalmente errado, mas ele recuperou, invadiu a grande área, vai fazer, bateu pro gol, teve o desvio pra fora do gol. O Cristóvão roubou a bola, ele mesmo tocou errado, ele mesmo recuperou, invadiu a grande área, bateu pro gol, a bola foi pra fora, Levi Júnior. O Cristóvão tocou errado, a bola voltou pra ele, ele recuperou, chutou, mas a bola desviou no zagueiro do Náutico. Agora escanteio lá pela direita do ataque do Guarani, Gustavo. Tá certo, escanteio pro Guarani, mas antes o Marcelo vai dar um recado, diz aí, Marcelo. Amanhã, às 9 da noite tem mais Série B aqui na Rádio Futebol Interior, Sampaio Correia e Ponte Preta. Estarei nessa, ao lado do Carlos Corsato e também do Wendel Coral. Marcelo Corsato. Valeu, Marcelo Corsato. O Bugre tem um escanteio e parece que o alemão ressuscita e vem pro jogo. Lá na grande área, direto pro gol. Chegou o Marcão, mandou um bico, tira pra o Náutico. A bola saiu, outro arremesso manual para a equipe do Guarani. 44 minutos. O Guarani prende a bola agora no campo de ataque. Vamos, Bugre. A bola tocada, entra Alemão. Alemão tá no jogo. Alemão tá no jogo, cabeça 14. Daqui a pouquinho, informação com o Levi Júnior. O Bugre vai cobrar novamente o arremesso manual. Sim, Levi Júnior. Saiu o Bruno Sávio, entrou o alemão. Tá certo, a bola tocada, vai cobrar no arremesso manual ali, o Cristóvão tocou lá na grande área, dominou com o Arthur dominou, fez o toque, domina com o Cristóvão passou no primeiro, fez o cruzamento, a grande área, sobe de cabeça para afastar a zaga do Náutico, e agora vem no contragolpe, chega Elias Carioca para roubar a bola, Elias Carioca perdeu aonde não podia perder, e chega para recuperar Didi, Malô aqui quem manda sou eu no círculo central, bola tocada, fez ali, invertura de bola tocada lá na ponta, dominando ali, com camisa 20, Bidu caindo, não conseguiu, a bola saiu, não, a bola saiu sim, arremesso manual lá na ponta direita, campo de defesa, diga aí, o Thiago Caetano, 45 minutos, segundo tempo, o Guarani aí, parece que volta os mesmos problemas, Thiago. Gustavo, não dá pra entender, né? A equipe do Guarani no segundo tempo até fazer um jogo controlado, controlava o adversário, tinha mais... propunha mais o jogo, né? Tentava chegar ao segundo gol, a equipe do Náutico se lançando meio até de forma desorganizada, e do nada o Náutico consegue encaixar uma jogada, empata o jogo, e aí o Guarani parece que desmorona, né? Agora os dois times arriscando tudo, tentando buscar o Náutico a primeira vitória, o Guarani tentando voltar a vencer, mas mais na base do desespero agora, né? Mais na base da vontade que qualquer outra coisa. Vai pra cobrança de escanteio na grande área, chega pra afastar de cabeça a zaga do Náutico. A bola voltou, domina com o Bidu dominou, fez o toque, a bola tocada, domina, ele tentou fazer a abertura de jogo, a bola saiu, arremesso manual, o jogador do Náutico caído no gramado, mas a bola ainda é reboteada para a equipe do Guarani. O Guarani vai ter cobrança de arremesso manual, não, ao contrário, é o Náutico que tem cobrança de arremesso manual. O Bugre vai empatando o jogo, 46 minutos, e aí tem 4 minutos de acréscimo, e é isso mesmo, Levi Júnior. Isso mesmo, Gustavo, 4 de acréscimo deu o árbitro Ramon Abate. Foi 4 minutos de acréscimo, vai para a cobrança, Barcão, ele para, vai erguer a cabeça, falando, vai todo mundo pra frente, vou mandar um bico pra frente, vai todo mundo pra frente, e foi isso mesmo que ele fez, mandou um bico pra frente, lá em cima, sobe de cabeça com tranquilidade, o Náutico, Didi tentou afastar, a bola voltou novamente com Jean Carlos vira o corpo, a bola tocada, domina aqui, na ponta esquerda, dominando, carregando, tentou fazer a abertura de jogo, ele pedalou, foi pra cima do jogador da equipe do Guarani, a bola é cruzada na grande área, sobe pra afastar ali, o Rafael Pim, errado, Rafael Pim cortou errado, outro erro, outra falha, ocasionou o gol do Náutico. Gol do Náutico! O Náutico vira a partida! É gol! O erro ocasionou novamente o gol. O erro do goleiro. O cruzamento na grande área.
O cabloco tá descendo nos goleiros, não é possível. Não é possível. E pim! Saiu errado. Cortou e aí não teve jeito. Bola no fundo da rede. Bola no fundo do gol do Náutico. E o detalhe é todo seu, ô Levi Júnior. Que zica, Gustavo. Meu Deus do céu. 48 minutos do segundo tempo, 47 minutos do segundo tempo. Veio o Eric Daltro pela esquerda, alçou na área do Rafael Pim. Ele saiu totalmente errado, totalmente desengonçado, tentou dar um soco na bola, sendo que ele podia só subir e agarrar a bola. Deu um soco na cabeça do Paiva e ele só cabeceou pro fundo do gol, tirou a camiseta na comemoração e levou amarelo. Mas agora já tá 2-1, 48 do segundo tempo, Gustavo. Ô Thiago, temos que fazer um descarrego ali nos goleiros do Guarani, porque não é possível, cara. Eu não consigo. É só no Guarani que eu consigo enxergar essas coisas. É muito triste por torcedor, é muito triste pra nós aqui da imprensa transmitir um jogo desse. Mas é com você, Thiago. O Guarani vinha bem, né? Vinha bem, mas dava muito espaço pro Náutico. E aí acontece mais uma vez erros individuais que acabam originando mais uma derrota do Guarani. Agora não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer e aí fica difícil até defender jogadores. E é o que eu falo, vai cair mais uma vez nas costas do Thiago Carpini, que errou também na partida. Quando ele fez alterações, a gente pensou que poderia acontecer uma ideia, que a ideia era continuar atacando, mas não era. Deu muito espaço para a equipe do Náutico, e aí é mais uma derrota amargando. Então o Guarani comissão técnica e jogadores muito abaixo. Apita o árbitro, fim de jogo. O Guarani toma uma virada inacreditável. Erros novamente. Acabou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro na Série B. E agora, Claudinei? Eu vou passar para você o BO, Claudinei. Vai que é sua, meu querido. Porque o Bugre, mais uma vez, desperdiçou a chance de conquistar 3 pontos. Fim de jogo. Começa agora. Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de jogo. Estamos apresentando Fim de jogo. Claudinei Cossi. O Guarani acabou perdendo de virada para a equipe do Náutico. Tem gente falando por aí, o Gustavo Marques. Sim, tem o Cristóvão, capitão do Guarani, falando no jogo. A situação do técnico. Lamentável, né? Nossa situação nesse momento. Nós jogadores temos que nos cobrar mais, ter mais atenção dentro de campo. A culpa é nossa e não do técnico nesse momento aí. O professor tem trabalhado, tem treinado. A gente tem que executar, né? A gente falou que o segundo tempo ia ser difícil, o time vem pra cima, ia buscar a vitória no próximo jogo. Você acha que ainda dá pra brigar junto com ele? Você acha que ele continua? Nós queremos que o treinador continue, né? O trabalho dele foi bom na parada, a gente não vem bem, agora é se recuperar, descansar agora, o momento não é de falar muito e ganhar o próximo jogo. Tá bom, obrigado. Cristóvão, então, capitão. Estão falando, o capitão do Guarani até fez uma boa partida até determinado momento, depois também caiu de produção e o Guarani perdeu para o Náutico por 2-1 de virada, né? Mandar um abraço aqui para o Diego Luiz Isap. Diga. Paiva falando aqui, o autor do gol. Aí a gente sabe que tem que trabalhar, que o campeonato é longe demais. Ótimo. Obrigado, então, Paiva, autor do gol da equipe do Náutico, paraguaio Paiva. Vitória do Náutico. Eu não entendi nada, Claudio. É o Paiva que falou aí, Thiago Caetano, mas falou e não falou, falou e não disse, né? Mandar um abraço aqui para o Diego Luiz Isep. Ele dizia, antes de sair o segundo gol da equipe do Náutico, volta Jefferson Paulino. Isso antes de sair o gol. Agora
ele deve estar dizendo mais ainda, né? A Emiliana Miguel Cristine também com a gente aqui, o Márcio José Linhares, o Vander Sá, também ligados aqui com a gente, o Rogério Bittencourt parabenizando aqui, o Rogério Bitt, né? Grande Rogério Bitt, que é comandante lá da Kennedy FM, do Litoral para o Mundo, né? Mandando um abraço aqui pra gente também. O Ailton Lourenço assistindo aqui, curtindo com a gente aqui. O Bitt mandando um abraço pra galera da Baixada. O Fábio Fernandes. Quem mais aqui? O Alexandre Lopes também com a gente aqui neste fim de jogo pós-derrota do Guarani 2-1 para a equipe do Náutico. E a gente já está aqui no fim de jogo, né? Fim de jogo aqui na nossa jornada esportiva da Rádio Futebol Interior, sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e receba em casa 3744-2121. E olha, com a reabertura dos bares e restaurantes, a Pizza do Dadá está à sua espera. Diariamente aberto até as 3 da tarde no self-service do almoço e a partir das 18 horas com o jantar. Até as 22, a Pizza do Dadá te espera. Mas até a meia-noite tem o delivery funcionando para aguardar o seu pedido. Pizza do Dadá, o melhor lugar para comer em Campinas. Ligue 3744-2121. Falamos também para Inibicaps, a força que faltava para você perder peso, sem perder a sua saúde. Peça já o seu, 19989893526. futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. E se você está precisando de grana, empréstimo sem burocracia é com a Global. Ligue 031 98975 2079. Global Assessoria Financeira. E falamos também para Prone Alimentos. Vem novidades por aí da Prone Alimentos, além da salada de maionese, da abobrinha italiana, da berinjela italiana, também do vinagrete, da cebolete e do chimichurri. Ainda vem mais coisa por aí. Aguardem novidades da família Prone Alimentos para você. Sempre feito com muito carinho para agradar o seu paladar. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, 11 da noite mais 28 minutos. O Guarani perdeu de virada no estádio Brinco de Ouro da Princesa por 2-1 para a equipe do Náutico. Com a gente, a equipe Gol de Placa, portal Acontece Cidade, comando de Célio Campos e coordenação de Fábio Salomão. Esporte MS Web Regional, com o comando do Cláudio Severo, e a Kennedy FM do Litoral para o Mundo, com o comando do Roger Bitt. Lembrando que amanhã tem a Macaca em campo, às 21 horas, a Ponte pega o Sampaio Correia. Você vai conferir aqui com a narração do Carlos Corsato, comentários de ancoragem do Marcelo Corsato e as reportagens do Wendel Coral. 11 da noite, mais 29 minutos, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Comigo aqui o repórter Levi Júnior, o Gustavo Marques também e o comentarista Tiago Caetano. Ô Tiago, dá um teaser pra gente aí, daqui a pouco você vai falar mais de mais uma derrota do Guarani. E eu me lembro bem, né, que no último jogo o Carpini, na sua entrevista coletiva, ele dizia que o Guarani iria pretender no campeonato dependeria desses 2 jogos em casa, né, que era a chance da recuperação. O primeiro já foi, Tiago Caetano. O Guarani perdeu 2-1. Fica até difícil começar a justificar os erros da comissão técnica e do time. Eu gostei pelo menos do Cristóvão na saída do jogo, né? Ele assumiu a responsabilidade, falando que o treinador não tem culpa e que é culpa dos jogadores. Então, será que a diretoria vai entender assim também? Fica essa pergunta. O Claudinei, rapidinho também, só mandar aqui um abraço pro Elcio Paiola, tá acompanhando a jornada lá, nosso chefe. Sempre, né? Elcio Paiola sempre ligado. Elcio Paiola parece que ele tem um esquema de coruja, né, Tiago Caetano? Ele não dorme, né? A gente sai daqui meia-noite, 1h da manhã, e o Elcio continua aí, né? Coisa incrível o Elcio Caetano, o Elcio Paiola, né, Tiago? Época de Copa São Paulo, a gente já saiu daqui 2h30, 3h da manhã, rapaz. E o Elcio lá. Firme e forte. Tá certo. Grande, Elcião, um abraço para você. Daqui a pouco a gente passa por aí para dar o abraço pessoalmente. De longe, viu, Elcio? Não chega muito perto não, tá?
Ele falou que a culpa da derrota do Guarani é o físico, o time pregou. Cansou o time do Guarani, né? Tá certo. O Rodrigo Queiroz manda aqui também pra gente a mensagem no nosso Facebook. O Rodrigo Queiroz pergunta quanto está o jogo, quanto está o placar. Já terminou o jogo, viu, Rodrigo? 2-1 para a equipe do Náutico de virada. O Guarani vencia 1-0, marcou a 45 do primeiro tempo e tomou o gol de empate a 32 do segundo tempo. E depois a virada do Náutico também no apagar das luzes do segundo tempo. 47 do segundo tempo, o Náutico fez 2-1 em cima do Guarani. O Carlos Alberto Cassanges também com a gente aqui, curtindo o nosso fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. 11 da noite, mais 31 minutos. Vamos dar uma faturada aí, produção, e daqui a pouquinho a gente volta, né? Tem destaques do Levi Júnior, tem os comentários ainda do Thiago Caetano, tem a coletiva do Carpini, tem também a ficha técnica com o nosso Gustavo Marques. Tudo isso para você ainda no fim de jogo. Se você quiser mandar a sua mensagem, tá à sua disposição. O nosso Facebook pode enviar a sua mensagem, nós estaremos registrando, e se você fizer alguma pergunta, nós estaremos aqui respondendo. Pode dar também a sua opinião aqui na Rádio Futebol Interior, no nosso fim de jogo, que vai para um rápido intervalo e volta já já. 11 da noite, mais 32 minutos em Campinas. Amanhã, 11 da manhã, tem Juventude e Botafogo. Rádio W Esportes e Rádio Futebol Interior. Botafogo com muitos problemas com jogador positivado com a Covid-19. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicapes, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicapes. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto. 19 989 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para
031 989752079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989752079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Proni Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. RWR, Rádio Web Regional. esportems.com.br. Kennedy FM. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Rádio Web Esporte de Primeira. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol. Fim de jogo. Hora certa. Da noite, mais 38 minutos, 11h38, é o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, que vencia por 1-0, gol marcado aos 45 minutos do primeiro tempo e cedeu a virada para a equipe do Náutico. Timbu veio a Campinas e de virada venceu o Bugre 2-1, um gol a 32 minutos e outro a 47 do segundo tempo, portanto o Guarani perdendo mais uma partida no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje a 6ª rodada e com isso o Guarani já começa aí a namorar com a parte de baixo, bem lá embaixo na tabela de classificação. Deixa eu pedir o destaque final do repórter Levi Júnior, o destaque final, o seu destaque final do Bugre. Diz aí, Levi Júnior. Claudinei, o Guarani agora em 16º lugar, no complemento aí da rodada, até o fim da rodada, o Guarani nessa posição pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Guarani que na segunda-feira, de novo no Brinco de Ouro da Princesa, joga agora contra o Oeste. A partida acontece às 20 horas. Tem mais aí um jogo que pode ser a reconciliação com a torcida, Claudinei Corsi. Tá certo, um abraço, Levi Júnior, até a próxima, bom final de semana, Levi. Abraço, valeu. Tá aí, Levi Júnior, com seu destaque final da equipe do Guarani aqui neste fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Vamos aguardar aí, né? Já mandamos aí o questionamento para o Thiago Carpini, do repórter Levi Júnior, também do nosso narrador, o Gustavo Marques. Agora aguardar a entrevista coletiva aí. O Cristóvão saiu, o Thiago Caetano, dizendo que a culpa não é do treinador, que a culpa é sim dos jogadores, que não, pelo que ele disse, deu a entender, não falou tudo isso, mas deu a entender que o que é treinado não é executado, que o professor trabalha, cobra, exige muito nos treinamentos e que no jogo não acontece, e ele pôs a culpa no elenco, Thiago Caetano. Não dá pra colocar só a culpa no elenco, né?
mas o elenco tem uma boa parcela, sim. Eu sou um cara suspeito para falar do Thiago Carpini. Desde o início eu sempre defendi ele. Acho que ele é um cara que tem boas ideias. Só que eu acho que a ideia dele é muito sofisticada para esse time do Guarani. Um time que gosta de ter a posse de bola, que gosta de propor jogo, marcar com as suas linhas altas. Essa é a ideia do Thiago Carpini para um time de futebol. Essa é a sua filosofia de trabalho. Só que esse elenco não tem capacidade para desempenhar isso. É um time que tem vários erros individuais. Hoje até o time foi competitivo, competiu até o final do jogo, errou menos passe, principalmente no momento defensivo, na saída de bola. Então foi um time mais organizado. Mas aí acontecem as alterações. Entra o João Paulo e Elias Carioca. O time perde a intensidade na marcação. Principalmente a marcação com a marcação pressão, né? Marcar a saída de bola do time adversário. Aí começa a sair os lançamentos longos, que começa a pegar o time do Guarani desguarnecido na defesa. Então, assim, encaixes que você vê que tem o treinamento, que tem o dedo do treinador, só que na hora de executar não acontecem as coisas. Aí vai sobrar na mão do treinador, porque ele não consegue ver qual é a característica desse time para poder fazer o time jogar conforme os jogadores podem entregar. E esse time do Guarani não é para jogar esse futebol que o Thiago Carpini quer. Foi ali atrás, aconteceu num primeiro momento, mas hoje já não acontece mais. Então, assim, a culpa do Thiago Carpini, na minha opinião, nesse momento, é de não conseguir identificar isso, não ter uma segunda opção. Ô, Thiago. Oi? Não, e um detalhe, né? À medida em que o campeonato vai correndo e as vitórias não chegam, né? O time fica realmente muito acuado, né? Pela própria torcida, pelas redes sociais. E até o que o Gustavo falava aqui, que o Guarani toma o gol e fica meio perdido em campo, eu acredito que é fruto dessa insegurança que causa, né? Com a falta das vitórias. Quer dizer, você está vencendo o jogo, jogando dentro de casa, como você disse, até de certa maneira, apresentando um bom futebol, acaba tomando gol e depois toma virada. E logo que tomou o primeiro gol, já foi um sufoco, né? Porque o Timbu desceu para cima do Guarani e poderia ter feito até muito antes o segundo gol. Então, essa falta de resultados positivos é que deixa o time acuado, quer dizer, e preocupado e afeta psicologicamente o elenco. Acho que é mais ou menos por aí, né, Thiago? Gera a falta de confiança, né? Esse time não tem confiança. Quando sofre o gol, é um verdadeiro apagão. E aí você percebe, o time tenta sair de tudo que é forma para o ataque porque quer buscar dar a resposta logo em seguida, só que não é assim que funciona, né, Claudinei? Quando o adversário faz um gol, a moral dele se eleva. E a do Guarani, pelo contrário, a moral do Guarani vai lá embaixo. Aí tenta sair desorganizado. De qualquer forma, a defesa já não é confiável, acaba deixando mais espaço e os adversários têm se aproveitado disso. Então, na minha opinião, o Thiago Carpini teria que achar uma maneira desse time que jogue um pouquinho feio no momento, sabe? Joga mais recuado, joga tentando ser um time mais reativo, é um time que o famoso aprender a sofrer dentro do jogo, né? O Guarani é uma equipe que não sabe sofrer durante as partidas, não sabe que quando o adversário cresce e começa a dominar as ações, o time do Guarani não sabe se defender. Pelo contrário, o adversário acelerou, pressionou o Guarani sempre toma gol. Uma coisa que todo jogo que começa, Claudinei, a gente percebe, a certeza que a gente tem é que o Guarani vai sofrer um gol. Isso não pode acontecer. Um time que quer ser competitivo tem que ter uma segurança defensiva e esse time aí é ponto negativo pro Thiago Carpini, que ele não consegue fazer com o time do Guarani. Tá muito bem, vamos daqui a pouco ouvir, né, a entrevista aí do Thiago Carpini, saber o que é que ele vai falar. 5 minutinhos, Carpini falando. Legal, o Guga está acompanhando lá, assim que estiver falando o Thiago Carpini, respondendo as perguntas aí dos companheiros da imprensa, a nossa pergunta também, a gente vai trazer para você aqui no nosso fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Enquanto isso, deixa eu dar uma passadinha aqui na nossa agenda do final de semana, né, para você que está ligado com a gente aí saber o que vai acontecer aqui na Rádio Futebol Interior. Amanhã, sábado, dia 29, tem Brasileiro da Série B. Às 11 horas da manhã, o Juventude pegando o Botafogo, a parceria com a W Sports, né? A narração do Wilson Rocha, os comentários do Luiz César Morales e a reportagem do João Vitor Cristóvão.
No Brasileiro da Série A, o jogo é às 19h. Tem Bahia e Palmeiras. A parceria com a equipe Gol de Placa, narração do Bruno Zaniolo, comentários do Evandro Trindade e as reportagens do Daniel Reis e do Júnior Alves. A ancoragem estará a cargo do Célio Campos. Brasileirão da Série B, às 21h, a Macaca em campo, pegando a equipe do Sampaio Correia. Narração do Carlos Corsato, a ancoragem e os comentários amanhã do Marcelo Corsato e as reportagens do Wendel Coral. No domingo, dia 30, Série A2 do Campeonato Paulista, última rodada da primeira fase. Às 11h da manhã, tem 15 de Piracicaba e Penapolense. Em parceria com a Rádio Educadora de Piracicaba, a ancoragem será do nosso Gustavo Marques aqui no estúdio da Rádio Futebol Interior. Campeonato Brasileiro da Série A, às 4h no domingo, tem jogão de bola Santos e Flamengo. A parceria com a Rádio Nova Estação, equipe Gol de Placa. A narração do Edson Carlos, comentários do Thiago Caetano, as reportagens de Fábio Augusto e Rodrigo Milani, a ancoragem do Célio Campos. Campeonato Brasileiro da Série C, às 6h, 18h, tem Remo e Vila Nova, numa parceria com a Rádio Tropical Propaganda, lá de Belém do Pará. Então é muita bola rolando para você durante todo sábado e todo domingo. Você pode ficar ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Você estava com saudades do futebol? Então tem muita bola rolando, tem muito futebol para você aqui na Rádio Futebol Interior. Ora com a equipe própria nossa aqui, ora com as parceiras da Rádio Futebol Interior, trazendo as emoções dos campeonatos brasileiros, da Série A, Série B, Série C, Campeonato Paulista da A2, tudo isso para você aqui na Rádio Futebol Interior, que tem a coordenação do Carlos Corsato, a direção comercial do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. 11h, mais 47 minutos, e o Carpini já chegou, tá falando não ainda, ô Thiago? Após o hino, palavra de Thiago Carpini. Então, vamos aguardar aí o Thiago Carpini, técnico do Guarani, na coletiva. Boa noite a todos. Iniciamos agora a transmissão ao vivo da entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini, após a partida Guarani e Náutico no Brinco de Ouro da Princesa. Boa noite, Carpini. Boa noite. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, primeiro tomar um gol aos 47 do segundo tempo, se na tua opinião acabou sendo um castigo para o Guarani diante do futebol apresentado, e quais os reflexos, na sua opinião, desta derrota para a sequência do campeonato? Os reflexos piores possíveis. A gente insiste em ter algumas falhas que elas não cabem mais. A gente vem batendo muito nessa tecla durante a semana, durante os trabalhos. O adversário nunca dá esse erro contra nós e a gente tem se equivocado em várias situações, né? Passamos a situação do Jean Carlos, passamos a situação dessa bola lateral e tomar gol aos 47 do segundo tempo, né? Começo de jogo, final de jogo, não se toma gol, isso é inadmissível. E os reflexos, como eu falei, são os piores possíveis, né? Começar da maneira que nós começamos, eu acho que a gente tem que rever muitas coisas, precisamos ter um pouco mais de brio. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, boa noite. Você disse que o Guarani teria duas decisões jogando no Brinco de Ouro nessas partidas contra Náutico e Oeste, que iriam determinar o futuro do clube. O time perde a primeira, jogando muito mal, cedendo aí uma virada com o jogo com 1-0, que parecia até certo ponto controlado, embora tenha tido outra atuação ruim. Acho que já te perguntei isso uma outra oportunidade, mas vou perguntar de novo. Dá para encontrar sinais de reação nesse time? Você consegue ver esse time capaz de se recuperar a curto prazo, principalmente vendo aí 6 jogos, 5 derrotas e várias atuações ruins? Enquanto tiver a esperança, a gente vai trabalhar e vai lutar e tentar melhorar. Já vivemos situações piores o ano passado e reagimos. Por que não agora? O que aconteceu no passado também a gente sabe que não acontece sempre, não queremos esse sofrimento, mas é possível a reação.
mas a gente precisa rever algumas coisas de maneira interna, algumas coisas que vêm acontecendo dentro dos jogos que não cabe mais. Então, a gente vai lutar sim. Eu só discordo que mais uma atuação ruim. Acho que o resultado ruim, a atuação hoje foi muito ruim, mas no geral, as seis rodadas do Brasileiro que nós tivemos não foram atuações ruins, foram resultados péssimos. E hoje foi um resultado péssimo e uma atuação ruim. Sim, concordo com você hoje. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Carpini, boa noite. Outra derrota de virada em casa, desta vez para o time do Náutico. Seguiu um roteiro parecido como foi contra o Paraná, o Guarani abrindo o placar, até jogando bem, mas depois tomando a virada com falhas individuais. Desta vez a falha foi do goleiro Rafael Pim. Não tem como falar outra coisa, né? O psicológico dos jogadores estão, de fato, lá embaixo, né, Carpini? Em 6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. O que você pode falar para os torcedores do Guarani nesse sentido, neste caso? O pior momento possível. A gente procura entender o porquê dessa fase tão ruim que não passa logo. Um início bem trágico, né? Não imaginávamos dessa maneira, por tudo que a gente vem trabalhando, vem construindo de ideias. Mas como você frisou, algumas situações elas vêm acontecendo dentro dos jogos que a Série B, no futebol, não te permite esse tipo de erro, e a gente tem insistido. Não estou transferindo aqui a responsabilidade para ninguém, não, mesmo porque a responsabilidade é sempre do comando, até porque o primeiro que sobra é sempre o comando, né? Eu estou bem ciente disso e bem tranquilo. Enquanto eu estiver à frente, eu vou buscar uma alternativa de alguma maneira. Já mexi no sistema, já mexi nas peças. A gente precisa se reencontrar rápido. Pois não, Washington Mello, Canal Esportes Online. Carpini, o jogo estava até controlado, mais uma vez o Guarani perdendo no final, numa falha individual. Gostaria de saber qual foi a sua intenção, principalmente com as entradas do Elias Carioca e do João Paulo. Em relação ao João Paulo, me parece que ele ainda não está aí 100% da sua forma física. Por favor, explique principalmente essa alteração. Bom, a do João Paulo com o Todinho pediu, sentiu cansaço, pediu para sair, estava com cãibra já, posterior pesada, eu tive que mexer por necessidade. E a do Elias para tentar ter um pouco mais de desafogo, um cara com uma estatura boa para poder ter força, brigar na frente, segurar a bola na frente. A gente estava no momento do jogo ali bem controlado, fez 1-0, não vinha fazendo um bom jogo, mas o jogo estava controlado, caminhava ali para não acontecer nada se a gente mais uma vez não errasse nos mesmos detalhes. Então a ideia foi essa, ser um desafogo e poder reter a bola um pouco mais próximo do gol do Náutico, no campo do Náutico. E em vários momentos ali acho que faltou um pouco de tranquilidade, lucidez, né? Muitos erros frequentes, e vai chamando a equipe adversária para cima do nosso time. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Carpini, boa noite. Na saída do gramado, o Cristóvão falou sobre estar fechado com o treinador, né? Ele disse que a culpa da atual situação do Guarani é dos jogadores e não do treinador, e que eles gostariam da permanência do treinador. Como que você vê essa situação? Elenco fechado, time unido, mas as coisas não acontecem? Exatamente dessa maneira. O elenco fechado, um ambiente bom, vestiário bom. O trabalho, a gente tem colocado algumas ideias que vinham acontecendo, né? Depois da parada a gente ainda não conseguiu retomar a nossa lucidez, nosso bom futebol. É importante ter essa confiança deles, esse carinho, essa credibilidade, mas mais importante que isso é a gente pontuar, a gente fazer vitórias, a gente fazer pontos. A Série B é um campeonato muito longo, claro que muita coisa vai acontecer, mas o começo diz muito do que vai ser a competição. A gente não pode se enganar. Então por um lado é bom, mas por outro lado incomoda muito, né? Essa sucessão de erros, né? Eu falo sempre para ele, a Série B, se você não ganha, pontua. É importante pontuar, no final faz diferença, e nós deixamos escapar várias situações. Está aí o Náutico, né? Dos jogos que teve anteriormente a nós, fizeram 4 empates, hoje eles têm 7 pontos com 4 empates. E nós acumulamos aí mais uma derrota, e vai trazendo uma responsabilidade, um peso muito grande, e nós nos colocamos nessa situação, então nós temos que sair dessa situação. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Carpini, o Guarani virou o primeiro tempo ganhando,
Aí você tirou o David, que já tinha cartão amarelo, e colocou o Arthur Rezende. Queria saber qual a intenção de fazer essa troca e por que não colocar um outro volante no lugar do David, como o Marcelo. O Arthur é volante, joga de volante desde o ano passado, e o David pediu substituição, com a posterior pesada e cansaço. Gustavo Marques, Rádio Futebol Interior. Boa noite, Thiago Carpini. O que acontece com o time do Guarani que oscila tanto dentro da mesma partida? Isso pode ser um problema psicológico ou físico, na sua opinião? Eu acredito muito no aspecto emocional e psicológico, né? O momento que a gente está atravessando de tanta instabilidade, tanta porrada, e a gente precisa se unir, ser forte, né? E retomar rapidamente o caminho das vitórias. Gustavo Biano, EPTV. Carpini, a gente viu a sua reação, né, no momento em que o time tomou o empate e depois quando sofreu o gol da derrota. Você ficou muito abatido, acho que não poderia ser diferente. A gente até percebeu que o Guarani ele teve uma postura diferente daquela de não ficar tocando a bola, né, nesse jogo. Imagino que tenha sido por um pedido seu. Diante de tudo isso, de tudo que você já fez e os resultados não vindo, o que você pretende fazer agora? Continuar trabalhando, continuar lutando. Já vivemos situações piores aqui mesmo no Guarani em outras oportunidades. E enquanto a gente tiver a confiança dos atletas, enquanto eles acreditarem no trabalho, naquilo que está sendo passado, é possível a gente buscar. Em relação a essa construção de jogo hoje, a gente abriu mão um pouco disso sim. A gente tentou ser um time com um pouco mais de transição, terminar mais a jogada. Finalizamos em muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Quando estava 1-1, tivemos uma bola do Cristóvão, que o zagueiro se jogou e do nosso lado, o momento quando é ruim, ela desvia e sai, deles desvia e entra, sobra na cabeça do cara. Então, o futebol, o momento da gente falar menos, trabalhar mais e continuar buscando alternativas dentro do que nós temos no nosso elenco, para a gente retomar o caminho das vitórias. Eu acredito que esse peso só sai com a primeira vitória, e ela precisa vir. E como eu falo sempre, o campeonato tão corrido como a Série B, você não ganhou, você pontua, isso é o mais importante, está sempre na briga. Regis Melo, GE. Globo. Carpini, depois da última rodada, você chegou a dizer que não se sentia ameaçado pela pressão que vem sofrendo, pela pressão que a equipe vem sofrendo. Como que fica hoje sua cabeça, a cabeça dos jogadores, depois de mais uma derrota dentro do Brinco de Ouro e já de olho na sequência da competição? Continuar trabalhando. Enquanto estiver à frente, como eu falei, tivemos situações piores. Eu não me sinto ameaçado pelo seguinte motivo: eu acho que não tem ameaça. Quando achar que não é o momento, que chegamos no limite, acho que todo ciclo ele tem um começo, um meio e fim. Eu acredito que não é o fim. Eu não gostaria que fosse dessa maneira, né? Eu tenho um sonho aqui dentro dessa Série B, projetei isso, tracei isso, tenho colocado nas mãos de Deus. E a gente tem buscado trabalhar, mas a gente entende também que o começo não foi como nós imaginávamos, de se indignar, né? Da mesma maneira que o torcedor está indignado, nós também estamos, da maneira que nós começamos, mas a ameaça não. Acho que o momento ou troca ou não troca, então não tem por que ameaçar. Enquanto eu tiver o respaldo dentro do vestiário e das pessoas que estão comandando o Guarani nesse momento, do conselho, do presidente, a gente vai continuar trabalhando. Quando eles entenderem que não, acho que tudo, como eu falei, é um ciclo. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Carpini, boa noite. O quanto a falta de confiança dos jogadores e o número de erros individuais podem comprometer na continuidade do seu trabalho à frente do Guarani? E em relação ao Rafael Costa, existe a possibilidade dele não fazer mais parte do elenco do Guarani para a sequência da temporada? Desculpa, eu não tinha entendido em relação ao Rafael. Bom, em relação aos erros, eles comprometem não só a mim, eles comprometem um todo, né? Acima da figura do comandante no momento que sou eu, nós temos uma instituição que precisa muito retomar o caminho das vitórias, precisa muito retomar essa Série B, precisa de uma campanha mais segura, mais instável, sem tanta emoção como foi do ano passado. Em relação ao Rafael Costa, ele teve uma recidiva, né? Recidiva não, pesou de novo a posterior, a mesma que ele ficou um período afastado, teve uma lesão, queimamos algumas etapas, né, junto com o departamento médico, sempre correndo muito risco com a gente, nos ajudando muito. Tentamos queimar algumas etapas para ter ele antes, e aí ele acabou pesando de novo e ficou fora dessa partida. Thiago, terminamos a entrevista coletiva, obrigado, bom descanso. Obrigado.
Senhores, terminamos a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini. Agradecemos a todos pelas perguntas. Boa noite. Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Fim de jogo. Estamos apresentando Fim de Jogo. Agora, meia-noite na cidade de Campinas, já estamos virando aí o calendário para o dia 29 de agosto, né? Sábado começamos a jornada aqui na sexta-feira, dia 28, já vamos indo para o dia 29 agora, sábado, você curtindo aqui o nosso fim de jogo, né? E nós ouvimos aí o Thiago Carpini. Eu continuo por aqui no nosso fim de jogo com o nosso Thiago Caetano e também com o nosso Gustavo Marques. Thiago Caetano, você ouviu atentamente aí a entrevista coletiva do Thiago Carpini e eu anotei aqui uns pontos, né, ô Thiago, que eu queria discutir com você, né, o torcedor nos ouvindo aí, curtindo esse nosso fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Ele disse aqui, a gente tem batido na tecla durante toda a semana, que não pode tomar gol, não pode ter bobeira, e chega no jogo a coisa não funciona, Thiago. A impressão já é essa mesmo, né? De ele passar uma linguagem para os jogadores que eles não estão entendendo. E o Thiago Carpini, hoje ele mudou um pouco o tom da sua coletiva, né? Se você pegar a coletiva dele do jogo de segunda-feira contra a Chapecoense e pegar de hoje, segunda-feira ele estava chamando a responsabilidade para ele. Hoje ele já começou a transferir essa responsabilidade, porque é bem isso que você falou, Claudinei. A gente cobra, a gente acerta, a gente posiciona, só que na hora do jogo não acontece da mesma maneira. Então é a hora de os jogadores assumir a responsabilidade. Também não dá só para ficar jogando pro lado do Thiago Carpini, que tem sim sua parcela de culpa, mas não é o único culpado nesse momento. Legal, e ele falou também, outro ponto que eu anotei aqui, o Thiago Caetano, que ele está cobrando brio dos jogadores. É mais ou menos disso que você falou aí agora, né? O time hoje competiu, né? A gente não pode hoje alegar que o time não competiu. Vou trazer novamente comparar com segunda-feira. Segunda-feira o time se entregou completamente, né? Após o segundo gol da Chapecoense, o time se entregou e parecia até meio fazendo descaso do jogo. Hoje não, o time competiu, o time brigou, e daí, mas as coisas não acontecem. Erros individuais têm atrapalhado demais o Guarani desde essa retomada. Coisas que não podem acontecer. Outro ponto também, que esse aqui realmente me deixou um pouco preocupado, viu, Thiago? Ele falou que eles têm que rever coisas internas. O que será que ele quis dizer com isso, Thiago? Aí é que a gente fica naquela dúvida, né? Rever coisas internas. Será o problema que no fim o Cristóvão saiu elogiando o treinador, mas algumas experiências que a gente tem vivido no futebol demonstra que muitas vezes quando o elenco não está fechado com o treinador, muito embora está todo mundo dizendo isso que está, eles que tem um bom vestiário, que tem apoio da diretoria, mas às vezes acontece isso, do elenco não fechar com o treinador. Então ele até falou, né, que o elogio do Cristóvão, ele agradece muito, né, muito obrigado, mas que não adianta se não somar os 3 pontos. E ele falou disso aí, de rever coisas internas, Thiago Caetano. As coisas internas ficam bem no ar, né, Claudinei? Deixar a gente pensar, ter o benefício da dúvida. O que seria essas coisas internas? Problema no vestiário, um grupo rachado ou problema de conduta mesmo durante as partidas, né? Coisas que acontecem no treinamento não acontecem no jogo. Então a gente fica com essa dúvida. Volto a repetir. Hoje ele deu o recado, né? Não adianta vocês gostarem de mim, não adianta vocês saírem falando e não responder dentro do campo. Hoje o Thiago Carpini, como volto a repetir, ele mudou o tom da conversa. Ele não está mais chamando a responsabilidade para ele e sim transferindo para o grupo. Como vai pegar isso no vestiário eu também não sei.
Muito bem, e uma outra coisa também que ele falou, o Thiago Caetano, e que a gente que vive um pouquinho desse negócio chamado futebol, né, a gente sabe que é meio que um aviso, né, deixou no ar, mas é meio que um aviso. Ele disse que é tudo um ciclo, que tem começo, meio e fim, e que ele entende no momento que não chegou ao fim ainda, Thiago Caetano. Eu começo a ter dúvida disso. Até segunda-feira, até domingo, eu era a favor da permanência do Thiago Carpini no comando técnico do Guarani. Eu estou começando a acreditar que esse ciclo chegou ao fim. E ele mesmo falou que no Campeonato Brasileiro, na Série B, o campeonato não permite erros sucessivos. E está na hora desse time começar a responder. Que se não seja uma sequência de jogos vencendo, empatando, mas uma resposta com uma vitória, um empate, o time não soma ponto mais, Claudinei. O Guarani, bem provável que no final dessa rodada entre na zona de rebaixamento. E ele falou mais uma vez que é importante somar pontos, que ele quis dizer que poderia pelo menos ter empatado o jogo, né? Pelo menos deixou claro, deixou isso no ar, né, Thiago? A falta de pontos está prejudicando demais o Guarani, né? Tanto no emocional quanto na tabela mesmo, né? E é uma coisa também, Claudinei, que ele falou, sem que se você prestou atenção, eu já tentei de tudo, mudei um jeito do time jogar, mudei peças e não tem respondido. Então, assim, eu acho que o Thiago Carpini é um cara inteligente, ele parece ser isso, um cara que tem uma oratória impecável, né? Fala bem, explica bem as coisas pra gente, que da imprensa nós consegue entender o que ele quer dizer. Só que eu acho que ele é inteligente, ele é inteligente, não acho, tenho certeza que ele é inteligente. Então acho que a hora dele, ele pegar o boné e pedir para sair. Se ele já identificou que mudando a formação do time não adiantou, mudou peças, que foi o caso do goleiro, não adiantou, e o time não respondeu, não tem muito mais o que fazer, Claudinei. Vai esperar o quê para esse time começar a reagir? E ele, no caso, não teria mais condições, né? Porque já mudou a maneira de jogar, mudou peças, tirou o goleiro, botou um outro goleiro lá agora que acabou falhando hoje também. Quer dizer, é básico do goleiro, né? Você não deve espalmar uma bola para dentro da grande área, né? Isso é uma coisa elementar, né? Mas acabou acontecendo e o Guarani sofreu a derrota. Fundamento, né? Vamos aguardar o que é que vai acontecer. O problema é que segunda-feira, hoje é sexta, tem sábado e domingo, segunda já tem jogo novamente. E aí são aqueles 2 jogos que ele havia dito, né, que ele esperava para saber o que é que o Guarani deseja no campeonato. E o primeiro já foi perdido. Mais alguma consideração aí, Thiago Caetano? Não, o jogo ideal para o Guarani recuperar é o próximo. O Oeste também não ganha de ninguém, o Oeste faz uma péssima campanha. É um time que tem muitas dificuldades de vencer jogos, não só... Por outro lado, se vem aqui e ganha também... Então, o Náutico não tinha ganhado de ninguém ainda, né? Então, mas o jogo para vencer é o próximo. Se não vencer contra o Oeste, daí, infelizmente, eu acho que já era mesmo. Nem você já apontou hoje. Já é sexta, já é sábado, né? Já virou. Já é sábado. Ele tem 2 dias, não adianta também mudar o treinador para segunda-feira. Vai o Thiago Carpini, e aí, dependendo do resultado, aí é ciclo mesmo, final, e acabou, já é. Que nem diz Marcelo Corsato, já era, não tem muito o que fazer mais. Ô, Claudinei. Legal, pois não, Thiago. Ô, Gustavo. Eu só não entendo uma coisa. O time vencendo por 1-0, ele tira o único volante de marcação e coloca 2 atacantes. Não consegui entender o que ele fez na partida. Eu acho que o Guarani perdeu o jogo por Gustavo, conta das substituições. Mas aí, até trocando uma ideia aqui com o Thiago Caetano, eu não sei, porque quando o treinador está vencendo o jogo e ele já fecha o time, às vezes a gente acaba criticando também. Está vencendo o jogo, 1-0, já vai botar volante para segurar e tal, e poderia botar alguém mais para sufocar o time lá e tentar fazer o segundo gol e matar a partida. Por outro lado, aí no caso, ele colocou o jogador de frente e aí a gente acaba criticando que não fechou mais, não botou um outro volante. Então, eu não sei o que é que pensa o Thiago Caetano aí, mas é uma coisa meio complicada. Eu não critico, não. Até seria uma das perguntas que eu faria para ele. Você não acha que era o momento de fechar o time? Mas não fazendo essa pergunta com tom de crítica. Eu concordo com o Claudinei. A gente critica tanto os treinadores que quando tá no placar, senta em cima desse placar e o Náutico estava atacando o Guarani. No caso ali, ele falou que o David sentiu. Ia colocar quem? O Marcelo?
Agora, uma outra coisa, né, Thiago? O que ele falou de gente que sentiu, como é que ele A falou? posterior é brincadeira. A posterior, que pesou a posterior, é quase meio o Rafael Costa, Todinho, todo mundo sentindo a posterior. O problema físico do Guarani é evidente, né? É evidente, o time não consegue fazer 90 minutos equilibrado. O time começa jogando muito bem, até a pergunta da oscilação foi muito em cima disso, né? Eu e o Gustavo formulou uma pergunta junto. Porque o time começa bem, marcando alto, intensidade. Você vê o Bruno Sávio correndo, o Giovani, Todinho. De repente, cara, esses caras ainda no primeiro tempo já começou a baixar a intensidade. O Náutico começou a ganhar campo. E a gente às vezes fala de um jogo à tarde, não dá para manter o ritmo, mas é à noite, uma temperatura legal. E antes do primeiro tempo o time já sente fisicamente, muitas questões que tem para responder do Guarani. E o pior é que quando tá bem não mata o jogo, né, Thiago? Não. Quando você tá bem, tá voando para cima do adversário, é o momento de matar o jogo. Aí perde gols, não mata o jogo, aí vem o cansaço e acaba entregando. E aí é a culpa do treinador, né? Porque se você pegar o scout, no primeiro tempo o Guarani acertou uma bola na direção ao gol, que foi o gol do Eduardo Perso. No segundo tempo, de cabeça aqui agora... não vou lembrar de nenhuma grande defesa do Marcão. Se vocês lembrarem, vocês me corrigem. O Valber perdeu aquela cabeçada que ele deu, era cara a cara. Tem, mas, pra fazer o gol. Mas em direção ao gol mesmo, que acertou o alvo. Eu não lembro de nenhuma grande defesa. É verdade. Então fica difícil também só pôr na conta do treinador, né, Guga? Porque os caras criam, gira, pressiona, chuta a bola no gol. Uma bola em direção ao gol é muito pouco. Não adianta você finalizar com... no primeiro tempo, o Crispim chutando bola na bandeirinha, o Giovani, sabe? Então, assim... E aquela história, né? O treinador não entra lá pra não jogar, entra, né? Cara. Então, assim, eu concordo. O Carpini já jogou, né? Mas agora não joga mais, né? O Carpini tem, sim, a sua parcela de culpa, não vamos isentar ele, mas muito vai na conta dos jogadores do Guarani, erros dos goleiros, jogador que não consegue acertar a bola na direção do gol. Então, assim, fica difícil também, né? É verdade. Thiago Caetano, passamos a régua então aí nessa derrota do Guarani, mais uma, 2-1 para a equipe do Náutico, que é pior de virada e o que é pior em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o Guarani então que não conseguiu a sua recuperação, a nossa jornada que começou na sexta e já vai entrando sábado adentro, 12 minutos já do sábado dia 29. Thiago Caetano, muito obrigado aí pelos seus comentários, grande abraço para você. Vamos só votar aí no... Será que a gente vota no melhor em campo? Eu não vou votar não, Thiago. Eu não... não dá, né? Se eu fosse votar no melhor em campo, né? Eu votaria no do Náutico, no Jean Carlos. Gostei do meia, camisa 10. Vamos esperar vencer, depois a gente escolhe o melhor em campo, fera do jogo, né? Se o coordenador me mandar embora, tá bom. Tem essa. Ô, Thiago Caetano, um grande abraço pra você, uma boa estreia pra você, domingo lá na equipe Gol de Placa, comentando o clássico entre Santos e Flamengo, com toda a equipe lá do Gol de Placa, que dê tudo certinho pra você lá da melhor maneira possível. Mais uma vez... Grande abraço, prazer trabalhar ao seu lado e até a próxima, Tiagão. Muito obrigado pelo incentivo, pelas considerações, Claudinei. Sempre um prazer trabalhar do seu lado, você sabe quanto eu sou seu fã. Domingo estreia lá com a Gol de Placa, espero que tudo corra bem, que eu consiga corresponder à expectativa da equipe. Que o Santos vença? Aí já não sei. Jogo de dois técnicos, ali o Cuca começando um trabalho, Domenech também já pressionado. Vamos ver como vai ser esse jogo. Expectativa de um bom jogo, né? E espero corresponder à expectativa dos amigos lá de São Paulo, começando também numa nova praça. E semana que vem, segunda tem Guarani, terça tem Ponte. Não sei como vai ficar a escala do Carlão aí, mas começo da semana já tem bastante trabalho aqui com a Rádio Futebol Interior também. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e até mais. Legal, muito obrigado. Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, passando a régua e falando que foi este resultado péssimo, ruim do Guarani, 2-1, perdendo de virada para a equipe do Náutico. 14 minutos já do sábado, dia 29, nós vamos então, em nome de Prone Alimentos, feitos com carinho para o seu paladar, e vem novidades aí na família da Prone Alimentos para você. Em 30 segundos para a Prone Alimentos, a gente vai conferir com o Gustavo Marques a ficha técnica do jogo. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Prone Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho.
Gustavo Marques, vamos pra rede. É isso aí, Claudinei Corsi. O Guarani jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa perdeu, hein? Que coisa! Mais um jogo, o Guarani entrou em campo com Rafael Pinho no gol, com Cristóvão, David, Crispim, Giovani, Eduardo Persson, Bidu, Bruno Sávio, Todinho, Valber e Didi. No segundo tempo, Thiago Carpini fez algumas mudanças, colocou o Arthur Rezende no lugar do David, o João Paulo no lugar do Todinho, o Elias Carioca no lugar do Giovani, o Pablo no lugar do Crispim. Essas foram as substituições do Thiago Carpini. O Cruzeiro foi para campo com Marcão, Hereda, Rafael Ribeiro, Lombardi, William Simões, Raudinei, Matheus Trindade, Jorge Henrique, João Carlos, Eric e Salatiel. A substituição do Gilson Kleina foram Jonathans no lugar do Trindade, Thiago no lugar do Eric, o Brian no lugar do Hereda e o Eric Daltro no lugar do Vitor Simões e o Paiva no lugar do Jorge Henrique. A equipe do Cruzeiro venceu o Guarani de virada. O primeiro gol da equipe do Guarani foi Eduardo Persson, aos 45 do primeiro tempo. Jean Carlos, bom jogador, também acabou aí empatando o jogo. E aos 48 minutos o Paiva virou a partida. O árbitro da partida foi Ramon Abate Abel. Assistente número 1, Thiago Americano Lopes. Assistente número 2, Gisele Cabral, de Santa Catarina. O Guarani volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar a Oeste às 20 horas. Já o Náutico vai receber o Figueirense dentro de casa às 21h30 na terça-feira. Valeu, Claudinei Corsi. Até segunda-feira com mais transmissões aqui na Rádio Futebol Interior. Tá certo, você que volta no domingo, né, Guga? Sim, domingo estamos aí escalados de volta. Na ancoragem da Série A2. Isso, positivo. Tá certo, então. Um grande abraço, um bom final de semana, até a próxima, Guga. Idem, igualmente pra você também, Claudinei. Valeu. Tá muito bem, 00:17, já 17 minutos do sábado, dia 29 de agosto. Nós vamos colocando aqui um ponto final na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Você que conferiu as emoções de Náutico 2, Guarani 1, Bugre perdeu de virada no estádio Brinco de Ouro da Princesa para o Timbu. O Náutico que venceu 2-1 a equipe do Guarani. Pelo menos por enquanto, o Thiago Carpini continua treinador da equipe do Guarani. Falamos aqui em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e receba em casa 3744-2121. Consulte a área de entrega. Falamos para a Inibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a sua saúde. Peça já o seu, 19-98989-3526. Futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. E você está precisando de grana? Empréstimo sem burocracia é com a Global. Ligue 031-98975-2079. Global Assessoria Financeira. E Prone Alimentos, sempre feitos com muito carinho para atender o seu paladar. Entre no site www.pronealimentos.com.br e conheça todos os pontos de vendas dos produtos da Prone Alimentos para você. Você acompanhou então Náutico 2, Guarani 1 com a narração de Gustavo Marques, o narrador da Flechada, os comentários de Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, e as reportagens do Levi Júnior. Também temos aqui a coordenação do nosso Carlos Corsato, a direção comercial do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, a gente vai agradecendo a você, internauta, agradecendo também as nossas parceiras, equipe Gol de Placa, portal Acontece Cidade, Esporte MS, Futebol Web Interior. Regional Futebol e a Kennedy Interior. FM. Em nome de todos aqui, Claudinei Corsi, quem agradece o carinho da sua audiência, desejando a você um excelente final de semana, um excelente sábado, um excelente domingo. Aproveite bem, fique, curta a sua família e curta também sempre a Rádio Futebol Interior. Para você, um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Pra você,
Segundo os dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 64% da população brasileira é obesa e o sedentarismo é o grande adversário da corrida contra a balança. Ficar parado, sem se exercitar, provoca lentidão no metabolismo, resultando em acúmulo de gordura corporal e perda de massa muscular. Quem se exercita ganha inúmeros benefícios para uma vida mais saudável, inclusive a redução da incidência de fatores de risco de doenças cardiovasculares.